Radar aleatório. 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 Boa tarde, internautas. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Renato Rosa. Estamos aqui para mais um podcast com os vereadores de Porto Ferreira, legislatura 2025-2028. Jorge, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tem gente que me perguntando achando que foi cancelado, porque estava marcado, na verdade, agora que eu notei que o YouTube estava marcado que ia começar às 11. Porque não tinha trocado do outro que foi cancelado, aí ele permaneceu. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Tem gente perguntando se foi cancelado. Não, a gente tá rolando aqui agora, ao vivo. Como é aleatório, na verdade, tinha jogado pra 1 da tarde hoje. E começou até um pouco antes. É por isso que é o radar aleatório. Não tem hora, não tem data, não tem dia. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento aqui. Ô, Renato, esse é o seu segundo mandato já? Não, o terceiro mandato. O terceiro, cara? Terceiro mandato. Pô, parei no tempo, eu tô achando que era o segundo. Nós eu tivemos lembro dele juntos, trabalhando, foi, no então... primeiro mandato, nós trabalhamos juntos na campanha, inclusive aqui, foi gravado aqui o áudio para a rádio, né? Da nossa campanha, eu gravei contigo aqui nesse estúdio. Mesmo. Não, pra você ver como que eu tô perdido, cara. Ó, pra mim, fazia 2 mandatos. Então, caramba, é terceiro já. É o terceiro mandato já. Você ainda é funcionário público? Também continuo sendo funcionário público. Já tá beirando aí a aposentadoria já. Eu tava falando com o Maurão agora, que tem mais 7 anos pela frente ainda, se não mudar a lei, com 75 anos dá para aposentar. Não mudar daqui para lá, né? Do INSS. Ou se você não virar deputado, né? Porque daí é deputado 2 mandatos, né? É isso? Deputado já... Não pode mais. Não, mas eu tô falando, não era? Era 2 mandatos. Era 2 mandatos. Tem direito à aposentadoria, né? Ainda tem alguns privilégios deles, mas agora precisa mais, precisa de 3 ou 4, sei lá. Acho que existe um tempo mínimo. 3 ou 4. O mínimo devia ser o justo, né? Não, o mínimo todo deve mundo ser faz. todo mundo. Semelhante ao nosso, o vereador ele não tem essa. O INSS. Ele tem que trabalhar e descontar para a Previdência, e vai, o tempo que ele descontar, se for o tempo justo, ele vai aposentar. Com acréscimo do INSS. Ó, boa tarde aí, o Tarcísio, viu, amigo? Mais tarde a gente conversa, hein, Tarcísio? O Tarcísio vai vir aqui mais tarde, depois a gente vai conversar. Governador? Não é, esse aí é artista, é músico. Músico? É músico. Você era o governador que estava acessando aqui o... Ainda não. O assessor vai vir. Começa de baixo, começa com vereador, depois prefeito, deputado, vem subindo, é devagar. O Tarcísio vem até o ano que vem aqui, né, Jorge? Vem. Vai conhecer o Vai estúdio. passar aqui, né? Vai passar aqui. Mas, Renato, traz aí, se quiser começar com uma notícia boa aí para a população de Porto Ferreira, você vira e mexe, tem conseguido verbas para saúde, para medicamentos. Que novidade você gostaria de falar? Ou se quiser se apresentar também. O seu forte também, a questão é a saúde, né? Você foi eleito nesse ramo aí, praticamente. Sem dúvida. Bom dia, boa tarde já, né? Já passou do meio-dia. Já passou. Eu também faço aleatoriamente, dou uma boa tarde Eu sempre a dou todos bom dia até o dia inteiro. É um dia, não deixa de ser o dia, né? Então, gostaria de falar, assim, sobre medicamentos. É o meu carro-chefe, vamos dizer assim, é onde eu vou, as pessoas já me olham, já falam, chegou o remédio? Parece que eu tenho cara de remédio. É uma brincadeira, né? Mas é porque é um fato, assim, que é verídico, que as pessoas associam, não ligam a figura do Renato com medicamento, farmácia,
Então não tem como não associar. Então eu gostaria de dar uma notícia muito boa, porque na farmácia, muitas pessoas não sabem, mas ali gasta-se mais de 2 milhões de reais por ano para manter aquela quantidade de medicação suficiente para atender toda a população que a gente tem feito durante todos esses anos aí. Então, o primeiro ano sempre do governo é um ano difícil. O Mourão sabe, ele já trabalhou no governo também, ele sabe. O primeiro mandato sempre do executivo é mais difícil, por quê? Porque ele vai ter um orçamento engessado que foi preparado pelo mandatário anterior, o prefeito anterior, vai deixar pronto para ele, vai dizer, olha, você vai investir X aqui, X ali, e muitas das vezes ele tem algumas pegadinhas lá, vamos dizer assim, né? Pegadinha no sentido de que ele vai ter uma dificuldade, né, para poder fazer o trabalho dele. Então, pensando nisso, nessas dificuldades, eu já havia conversado anteriormente com o André Braga, nosso prefeito, e ele conseguiu, através do presidente do Legislativo Estadual, uma verba de R$1 milhão destinada para medicamentos. Então já tem 6 meses de garantia. Então já tem, a metade já está garantida, porque a prefeitura teria que bancar esses 2 milhões, e vem bancando até agora, não tem faltado, assim, vamos dizer assim, verba para comprar medicamento. Em média, assim, qual que é o valor médio do medicamento que sai dali? Porque é 2 milhões por ano. Não entendi o valor. Em média, assim, é um medicamento... O custo do medicamento em média ali sai. É medicamento de R$200, R$300, R$50. Aí fica mais difícil para a gente mensurar, assim, por exemplo, nós, na hora da dispensação, nós não trabalhamos com valores. No comércio, a farmácia, no comércio, tem os valores ali. Eu não sei, as pessoas me perguntam, mas qual o valor desse medicamento? Eu não sei. Então, porque assim, nós não cobramos, né? É que, às vezes... Ali vocês têm uma base praticamente sobre, então, questão só a saúde. Vamos supor, sai medicamento para pressão. Sai a quantidade maior ali para diabetes. A nossa preocupação uma pessoa hoje com diabetes, eu não sei, assim, mas se ela for lá hoje, naquele postão lá, o que ela consegue hoje de medicamento da diabetes? Que eu vejo que é um caso, assim, que dá mais dificuldade para as pessoas. Nós temos oferta de medicamentos para diabetes, para pressão, para uma infinidade de patologias. Ele não fica sem o medicamento diabetes, porque nós temos, inclusive, um compromisso que nós fizemos com o governo e ele está mantendo essa palavra, de que se porventura esse medicamento X lá, que é da diabetes ou que seja para pressão, ele não, por um motivo qualquer que a farmácia não tenha no momento, ou o fornecedor não entregou, ou venceu o pregão, a prefeitura banca aquele medicamento. Ainda que nós vamos pedir para comprar numa farmácia que é conveniada com a prefeitura, aí sim ele vai ter o preço lá. Mas também isso aí é uma coisa que nós não atentamos para esse detalhe, porque o paciente traz a receita ou entrega a medicação para ele. E às vezes é entregue então, até fracionado e o preço de medicamento varia muito, Jorge. Pela quantidade também. Pela quantidade, pelo genérico. Então, tanto é que entre as farmácias existe uma variação muito grande de preço. Não é fácil mais calcular o preço. A gente aconselha o paciente que ele pesquise através da internet, que ele vá nas farmácias e faça a pergunta o valor do medicamento, porque, como o Mourão falou, é verdade, tem aquele medicamento que ele é de linha, ele é mais caro, mas tem aquele que é o genérico, que é o mesmo princípio ativo daquele lá, que é o comercial, que ele tem um nome comercial, ele tem que vender comercialmente, né? Então, ele tem diferenças. Você sabia que uma vez eu estava conversando com um médico? Ele não é só médico, né? Ele estudou química. E aí ele estava falando para mim a questão do genérico. Ele falou assim, nem todo medicamento genérico cabe a mesma função idêntica. Porque ele falou assim, eles trabalham com princípio ativo. Aí ele falou termos técnicos, questão de ciências e tal. Depois eu fui procurar saber, realmente é. Que ele falou assim, às vezes o método do medicamento que ele tem que dissolver no estômago, o outro tem que dissolver numa parte do intestino e tal. E isso não é copiado. Aí eu achei interessante. E eu posso falar assim, que eu testei já medicamentos genéricos que realmente não tiveram a mesma eficácia do original. Um deles que eu posso afirmar é o Vonal. Você sabia? E você sabia que o Vonal,
Ele, Ondansetron. ele tem a maior receita da Unicamp, se eu não me engano, porque foi desenvolvido pela Unicamp. Então, Só que ele foi mandado para os Estados Unidos para voltar como Ronaldo. Olha que interessante. Então, existe aí, por exemplo, no caso dos laboratórios, aquele que, vamos dizer assim, que inventou aquela medicação, ele criou aquela medicação, então ele tem 10 anos para explorar. O royalties de Campinas. Então, eles têm 10 anos para explorar economicamente aquilo lá, porque eles tiveram trabalho para desenvolver, para produzir. Foi estudos, vários anos, vamos supor assim, de estudos para desenvolver aquela medicação e depois apresentar e colocar no mercado. Então, vamos supor que seja justo que eles explorem aquilo lá, então, mas só que aí eles têm um valor, vamos supor que é bem acima do genérico. Quando for quebrada a patente, que aí eles vão quebrar a patente, deu os 10 anos e vai passar a produzir o genérico, aí vários outros laboratórios vão poder produzir. Só que aí o valor cai, é onde dá essa disparidade. Ele falou alguma coisa de recipiente, de QSP e tal. Porque é o seguinte, vamos só, existe o princípio ativo. Você coloca, vamos supor, às vezes o princípio ativo é 0,1 do comprimido. O restante são substâncias, ou para ajudar na a fabricação. É que nem aquela questão, nós três podemos fazer a mesma receita de bolo, mas não vai ser igual. Então, Cada um vai ter o seu. Cada laboratório ele vai usar uma substância X lá para compor o comprimido. Um comprimido tem uma cor diferente, tem um formato diferente, ou é maior, vamos supor assim. Tem comprimidos que são grandes, vamos dizer assim, né? E tem um outro que é menorzinho, tem a mesma substância daquele lá, vai fazer para fazer o mesmo efeito, né? Sim. Mas aí é onde entra o que você estava falando agora, que tem laboratório, diferença às vezes de laboratórios, né? Laboratórios para laboratórios. E então, o paciente que consome aquela medicação, ele sabe, ele sente, esse medicamento não foi bom para mim, essa marca aqui não é boa. E a outra marca X lá já faz um efeito melhor, vamos dizer assim, né? Eu acredito que nem quando que ele falou, existe o remédio também de uso contínuo, é mais difícil de faltar, não é? Esse de diabetes, pressão. São de uso contínuo. Esse de uso contínuo é um pouco... E também eles são mais acessíveis financeiramente. Tem também a farmácia popular, que o pessoal pode ir direto na farmácia com a receita e tem alguns medicamentos gratuitos. A farmácia popular ela é um convênio, não é? Não, é que é o governo federal... É um convênio, sim. Da farmácia particular, ele é assim. Sim. Mas quando eu falo, é um convênio com as farmácias. É um programa do governo federal. É um programa do governo e do qual as farmácias comerciais participam desse convênio para fornecer a medicação. E recebem disso. E tem uma lista de medicamentos que são oferecidos, são ofertados pelo programa Farmácia Popular. Claro. E contempla ali a diabetes, nem você falou agorinha, a pressão. Acho que pressão também. Anticoncepcionais. O nariz também, de partes bronquite. Tem vários medicamentos que são ofertados e 100% de graça pelo programa chamado Farmácia Popular. Esse de graça aí, você sabe que eu não concordo. Não, de graça não existe almoço pagar, grátis. Não, ele não paga na hora. Alguém pagou por isso, tem imposto. O que a população precisa entender é que não existe nada de graça. Alguém pagou. Então a gente pode falar, você não vai pagar por isso. Agora, você já pagou. E às vezes a gente tem que entender, né? Que uma É parcela... a contrapartida do Estado. Porque, no fundo, a questão do imposto é delicada. Eu costumo sempre falar assim, a conta. Eu acho que 50% da população recebe mais do que paga. 50%? Ou mais. Porra, é muita gente. Pela renda, né? Se você vê pela renda, tudo. Porque vamos imaginar uma pessoa que tem uma renda mensal de R$4.000. Certo. Familiar. E tenha 2 filhos. Os 2 filhos frequentam a escola. Já foi embora o que ela pagou de imposto. Escola pública, você está falando? Escola pública. Creche, tudo. E ela precisa ganhar 4.000, hein? De renda. Se ela usar o médico, vai ser... Então, pelo cálculo, a gente faz assim, 50% ou um pouquinho mais recolhe menos impostos
do que serviços e recebe. produtos que recebe do Estado. Ah, sim, entendi. Entendeu? E um pouquinho menos que 50% paga bem mais do que recebe. Não usufrui do serviço. Não usufrui do não, serviço. Então, para equalizar. Só que existe alguns serviços, que nem você vai falando assim, para manter um aeroporto, né? Que é uma camada pequena da população que usa. Ele custa. Sim. Então, a pessoa também que tem bastante recursos, ela usa pouco serviço. Mas um serviço que, se fosse pago, seria muito caro para ela. Não, Então, não é a questão de ser contra o imposto. A questão é que saber que ele não é usado para aquilo que a gente quer. mas o que a gente fala assim, Poderia ter muito mais. Porque a carga tributária nossa é muito grande, é muito grande. Mas vamos pegar assim, ó, só para explicar para a turma assim. Ó, acredita-se que hoje, de impostos, vão ser 2 trilhões. Entre os governos municipais, estaduais e federal. Você está falando por um ano. Por um ano, 2 trilhões. Se você dividir isso por 200 milhões de habitantes. 220, né? Vamos 200. 2 trilhões daria 10 mil, né? Não sei agora de Não, cabeça. mas é 10 mil, não, é uma coisa, 10 mil. Nossa. Dá 10 mil por ano. Se essa pessoa, 10 mil, então, numa família de 4, 40. Sim. Se ela usar escola, coisa, ela já. E saúde, acabou. O medicamento. Por isso que quando alguém faz assim, eu preciso de um medicamento de 1 milhão, 2 milhões, é muito. Porque per capita a pessoa contribuiu só com 10 mil. Sim. Então, o grande problema é isso. Eu não estou dizendo que no Brasil. O que a gente precisa é melhorar a qualidade do serviço público e diminuir o desperdício. Mas é mais ou menos assim. Só de novo. Cerâmicas, supermercados, não tem perdas? Desperdício? Sim, tudo tem, né? Tudo tem. Tem cerâmica aqui em Porto Ferreira que o desperdício, a perda, é de 20%. Meu irmão trabalhava em cerâmica multinacional, era de 10 a 15, daí eles tinham que diminuir. Então, quando às vezes o pessoal fala do governo, porque é muito dinheiro envolvido, é muita gente. Então, se na iniciativa privada, você for lá na Vidroporto, eu acredito que ela tem uma perda lá. Eu não sei se é de 1% ou de 5%, mas tem. Porque todas as atividades humanas. É que é muito fácil. Não existe nada que compõe Por esse isso que eu falo. 100%. Tanto é que, de novo... Até no fogão tem desperdício de temperatura. Tudo tem um tudo. desperdício. Então, quando às vezes o pessoal fala de impostos, tem que tomar cuidado. Por quê? É que o Estado brasileiro é muito paternalista. Aí vai cair naquele negócio. E a população brasileira, aí o Renato sabe bem disso, porque é um setor bem vulnerável, que é de farmácia. O quanto de pessoas vão lá pegar medicamento e que talvez não precisaria. Mas ela tem o mesmo Ela tem o direito. Não. Então, e ao mesmo tempo a pessoa, como tem um pouco que ela não paga direto do bolso, às vezes ela vai mais no médico, ela vai buscar o remédio, não toma todo o remédio, troca. Nós temos exemplos Mas só que isso é pouco. Porém, por isso que eu falei, o Brasil é um país... Eu vou dar uma explicação assim, mediante o trabalho nosso lá. Nós temos a farmácia municipal e dentro da farmácia municipal nós temos a farmácia de alto custo. Que é outra coisa. Então ela é separada. Ela é separada porque já são procedimentos diferenciados, são protocolos que nós precisamos obedecer. Aí vem coisa judicial praticamente. Judicial já é outra linha. Então, vamos já ter aqui o alto custo. O judicial, ele vai conseguir trabalhar na justiça. Mas normalmente a pessoa que entra no judicial é por causa de alto custo. Mas não é. Não necessariamente. É porque não tem no alto custo. O alto custo tem um protocolo. Explica o protocolo. Eu vou explanar. Quer ver? Nós temos assim, um entendimento através da justiça. A prefeitura sempre trabalhou em conjunto com a promotoria, principalmente.
Então, para que não se judicialize, um AS, por exemplo. Uma cartela no AS, vamos supor, não sei, R$3, R$4, talvez. Né? Nós já tivemos casos assim, de que entrou na justiça, não só por causa do AS, mas tinha outros medicamentos, dentre eles tinha o AS. Então, ficou marcado o AS, né? Então, para que se corrigisse esse tipo de situação, a promotoria pediu para que, antes de que se entrasse na justiça, transitasse pela farmácia para saber quais as opções que nós temos. E nós temos várias opções. A farmácia municipal, que atende o mais básico, vamos dizer assim, e aí nós temos o alto custo, que aí já é o Estado que garante o alto custo, são medicamentos para tratar doenças raras e crônicas, que nem sempre é de valor elevado, mas ele é persistente. Ele é uma coisa necessário para atender. Vai ser por muito tempo. Ele vai usar de uso contínuo, né? E ele não tem um valor expressivo, mas ele faz parte daquele protocolo do alto custo. Que tem uma burocracia maior. E são medicamentos assim que talvez você não vai encontrar com facilidade no mercado, nas farmácias, vamos dizer assim. Né? Então, ele pertence ao programa chamado alto custo. Então, paralelo ao alto custo, através da Comissão de Farmacologia da DRS, que é a Delegacia Regional de Saúde, ou do Estado, no caso, da DRS do Estado, existe um programa chamado administrativo, que inclusive eu gostaria de ressaltar que não tem muitos municípios que desconhecem. E quando nós descobrimos isso aí já há uns 15 anos atrás, mais ou menos, essa opção, na região aqui, quem mais usa esse segmento chamado processo administrativo, que é um processo paralelo ao alto custo, Porto Ferreira está na frente, anos-luz de qualquer outro município. E consegue-se medicamentos que não bastante dos vereadores sobre essa questão de saúde, que está além dos outros municípios, né? Não, Porto Ferreira, eu gosto sempre de lembrar isso, Porto Ferreira sempre foi um exemplo para os municípios da região. Eles queriam melhorar o sistema de alto custo em algum município, mandavam vir para Porto Ferreira para aprender conosco aqui. Controle de estoque de medicação, vinha para Porto Ferreira. O farmacêutico responsável pela DRS, que controla todas as cidades da nossa região, mandava, não, é Porto Ferreira, exemplo de organização, de funcionalidade, Porto Ferreira. Nós deparamos com vários prefeitos, comitivas de outras cidades, secretários de saúde, vinham para Porto Ferreira para saber qual que era o segredo daqui, por que funcionava, por que a gente conseguia ter uma farmácia que nem tem hoje, e por que funcionava o alto custo, por que funciona o administrativo. E então tudo isso vem voltando lá na promotoria. Então, o promotor, ele já houve um acordo com a secretária de saúde, com o jurídico da Secretaria de Saúde, para que evitasse ao máximo de se acionar judicialmente, nós vamos passar por aqui. Vamos na farmácia municipal. Existe a possibilidade? Olha, ele precisa de 5 medicamentos, nós temos 4 aqui, então falta 1. Esse 1, ele entra no alto custo? Não entra. Mas nós temos a opção do administrativo. Vamos tentar o administrativo. Primeiro, antes de judicializar. Para ter uma resposta. Vamos tentar. Conseguiu? Amém. Resolveu o problema dele. Não conseguiu? Aí sim nós podemos recorrer ao juiz. Olha, nós não temos no administrativo, nós não temos no alto custo, nós não temos na farmácia municipal, nós não temos por onde atender essa demanda desse paciente. Aí sim, então, vai poder judicializar para ele poder receber esse medicamento. Falando nisso, Renato, que nem você falou que a prefeitura muitas vezes se socorre, né? Ou seja, aquele medicamento que não veio do Estado e tal. Tanto é que, se a gente verificar na pauta de compras da prefeitura, com as farmácias da cidade, né? Faz uma licitação, geralmente fica um com... A gente fala... registro de preço, chamam, acho que registro de preço, e vai pedindo. Neste ano de 2025, vocês estão conseguindo atender, pela sua experiência de vários anos, de forma normal, ou piorou, ou está dentro da normalidade de sempre?
Eu diria que está dentro da normalidade. Nós estamos conseguindo atender, o paciente não está ficando sem o medicamento faz parte da REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, que é essa que nós temos, que a prefeitura tem um compromisso com a farmácia de atender todos aqueles medicamentos que estão dentro dessa lista, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Então, está sendo atendido, tem alguns medicamentos que estão sendo comprados, o paciente chega, nós informamos, olha, nós precisamos de 10 dias para fazer a entrega. Dentro desses 10 dias, no máximo, a gente faz a entrega daquele medicamento. Ele volta para retirar aquela medicação. Ele não fica sem. Certo. Outra questão sobre medicamento, e daí vai sair naquela, vou chamar de polêmica, aquela discussão que teve no início do ano da Câmara, mas sempre teve, né? Que é a questão da pessoa que tem convênio, né? E que, a princípio, pelo protocolo que a gente entende, ele não pode ir direto na farmácia da prefeitura pegar um medicamento. Como que está essa situação? Se mudou alguma coisa? Se avançou? Se ainda precisa fazer alguma coisa para as pessoas? Porque eu lembro na Câmara, acho que mesmo o senhor teve um debate ali, eu, se não me engano, foi em fevereiro ou março, houve esse debate se vai, não vai. É que algumas pessoas acham que deveria ter, outras acham que não. É um assunto polêmico. Então, eu queria que você esclarecesse pela sua experiência e de como que funciona e se Porto Ferreira, de novo, está um pouquinho na frente dos outros municípios. Então, nessa situação das receitas de convênio, permanece ainda, continua proibido a entrega, vamos dizer assim. Mas tem situações que são entregues os medicamentos, várias situações que eles são atendidos através das receitas dos convênios ou dos médicos particulares. Por exemplo, uma ação judicial não tem como. O alto custo também não faz a distinção. O alto custo atende milhares de gente de convênio, então. A maioria, eu acho que 90%... Sendo o alto custo é conveniado. São conveniados. E geralmente são pessoas mais esclarecidas que conhecem. Mas é sempre assim, os mais esclarecidos sabem que conseguem alguma coisa na justiça. E procuram, sabe, esse recurso do alto custo para poder ser atendido. Já no nosso lado, na farmácia municipal, existe vamos supor assim, o governo não nega, não, é proibido, mas eu posso te dar se você passar por uma avaliação socioeconômica. Você vai passar com a assistente social, só que aí ela vai te dar uma lista, um cardápio lá, para você atender aquilo lá. Então, ela vai perguntar lá quantas televisões tem na sua casa, quantos computadores tem, quantas pessoas que residem lá com você, a renda de todo mundo. Então, isso vai inibindo. Vai inibindo o paciente, e aí ele acaba nem volta mais lá, né, para poder. Então, quer dizer, na verdade, não tem outra opção. A não ser que ele caia no mundo dessas faixas. Ou do alto custo. Nós atendemos ali, por exemplo, eu sempre fiz questão de que permaneçam atendendo receitas de conveniados, por exemplo, do dentista. Por que do dentista? É porque muitas das vezes o próprio centro odontológico encaminha paciente do SUS para um médico que ele atende no consultório. E atende no consultório dele. Só que aí ele vai dar uma receita de onde? Dele, particular dele. Então chega lá, eu não sei se é. Então é para atender, nós atendemos. Eu sempre bati nessa chave, vamos atender. O que a gente fala assim. Nós temos assim um caso, por exemplo, o Dr. Léo saiu há 3 anos. Mas ele era o único pneumologista na rede. Ele atendia, acho que 1.000 pacientes, mais ou menos. Nós temos só de um medicamento que é retirado pelo alto custo, 700 pacientes que nós temos, era tudo dele. 700? E usa um medicamento, que é uma bombinha, no caso, para tratamento de asma, bronquite, DPOC. Então, por exemplo, como nós vamos fazer? Esse médico, ele se exonerou, ele pediu para sair da rede. E aí, como que nós ficamos? Quando ele pediu para sair porque estava muito puxado para ele ou o salário não estava compensando? Segundo o juiz, ele não tinha horário para dormir. Ah, então estava puxado. Né? Ele atendia a Casa Branca, ele atendia Porto Ferreira, Descalvado, Pirassununga, Leme, São João da Boa Vista. E por aí vai, entendeu? Então ele não tinha como ele dar conta de atender tantos municípios. Ele tinha que reduzir e achou melhor. Porque aqui em Porto Ferreira tem pneumologista, o Jorge. Hoje nós temos o Jorge,
Xará, Jorge Buff, que ele entrou agora, acho que final do ano, me parece. Começou agora. Mas nós passamos 3 anos sem. Então, como que nós devíamos deixar de atender Ah, uma mas receita? e aquela questão de oferta e demanda? Não Não estava não ofertando conseguia. bem, então. Porque imagina também, de- se ninguém quer ir, é porque não tá valendo a pena. Mas, É que, na verdade, é o seguinte, Eu vejo. vamos de novo explicar. Tem municípios que permitem que o cara ganhe 4 horas e trabalhe 1 hora. Não, aí já é uma coisa errada. esse Né? negócio de Então, permitir. por isso, e você prefere trabalhar onde? É, Mas é isso que eu tô te falando, Não, a não, questão é não, indo, não, não é não, onde não, eu prefiro e trabalhar. onde o eu promo- prefiro não, ser não, certo. Não, então, mas não Eu é. sei que a maioria pode preferir mas o que errado. acontece é o seguinte, ó, vamos pôr bom agora. Se o promotor não pegar no pé, e se Mas a não é prefeitura... porque permite que é certo, é isso que eu tô Então, falando. mas tá é errado. mas por isso que essas pessoas vão trabalhar nesses lugares. Mas tá errado. Mas você quer... Mas eu te Então, entendo. ué. Mas eu tô falando Agora- assim, tá errado, tá mas- errado, tá mas- certo. Então, mas daí é que ele Mas- vai falar, mas- é um assunto Sim. delicado é esse. muito difícil. Só você que tratar. cada vez estão fechando mais. O pessoal É. não está percebendo que o sistema agora é tudo eletrônico. Tá ficando melhor, dizendo assim. É. Porque Justo, tá ficando vamos, justo. vamos supor, o Mourão é médico e ele vai fazer plantão domingo. E ele faz em 3 cidades. Por quê? A chance de você ser chamado num plantão é mínima. É verdade. É mínima. Então ele fica de sobreaviso. Ele fica Ele de sobre- sobreaviso. é. Ele tá de um sobreaviso. plantão, Mas é plantão de A hora sobreaviso. que chamar, Tá, ele tem que ir. sobreaviso. Só que ele fica em 3. Entendi. Só que daí acontece a Você cagada. tá falando a mesma coisa, então, da agência de avião que vende passagens a mais pra não ter risco do avião ficar sem ninguém. E aí eles vendem a mais, aí chega lá eles têm que ficar, fica aquela briga, é praticamente isso aí. É errado. É, mano. É o que vamos falar, Então, é fora que errado. no prefeito anterior tentou consertar com aquela notícia que aumentou 100% o salário dos médicos, mas acontece que é o seguinte, Dobrou, então, aumentou 100%. É. Dobrou. sabe? Não, A é história. que na verdade é o seguinte, ó, nós estamos numa situação seguinte, muita gente quer receber mais do que Mais, faz, é. acabou. Vai chegar, daí tem a questão da oferta e demanda Sim. também, porque a gente tem que lembrar que o Brasil democratizou um pouco o acesso aos cursos de medicina nesses últimos 10, 20 anos. Até 20 anos atrás, precisaria ter muito dinheiro para fazer Tem medicina. inclusive um cara, ele já tá sendo boicotado, aonde eu via, né, já não tô vendo mais, muitos vídeos desse cara em redes sociais, por quê? Eu acho que, porque assim, ele não era um cara comum, porque ele tava sempre em festas de medicina, fazendo perguntas sobre medicina para alunos que já estavam quase se formando, e coisa assim que quem não é médico vê aquilo e fala, puta que eu pariu. Sabe, pergunta assim, tipo, como é que chama a inflamação do fígado? Você sabe. Não lembro agora. Hepatite. Ah, Hepatite, é a inflamação do fígado. Tinha médico lá que falava coisas que não tinha nada a ver com o fígado. E aí, na hora, putz, você fala, caralho. Aí o cara ainda perguntava, você tá em... Ah, já tô no 4º semestre. Então, já tava se formando. Não, mas- Aí você fala, pô, e aí o vídeo do cara se tornou viral, porque ele ia em festa de medicina e aí ele tava mostrando a qualidade. Tipo assim, cara, tá muito feia a qualidade dos médicos recém-formados. Não. Horrível. Mas Não todo, a gente não vai generalizar, lógico. Existe bons. Eu acho o seguinte, ó, eu volto a insistir. É estatística sempre. Numa festa, quantos alunos de medicina vão em festa? Não, mas era festas, Não, não, é não, isso que eu quero não, explicar. não, Era não, festas mas- de mas- Aí medicina. ele pode apontar só aqueles que... Entendeu? É que eu vivi muito o ambiente universitário e a gente sabe. Mas eu queria ver com o Renato estava falando aí. Renato, hoje, quantas pessoas, em média, vocês atendem por dia? Em medicamento? Em média, pessoas. Não, porque tem pessoas que eu vejo lá que senta e fica meia hora e sai com uma sacola. E também já vi gente chegar lá com uma receita só, sai com os comprimidinhos. Então, não tem jeito da gente falar assim, porque eu já vi gente lá que vai... E normalmente eu sei porque uma pessoa idosa, eu já tive na minha família, chegava a tomar 20 tipos de medicamentos por dia. Não tem, existe. Então eu queria saber uma média, assim, porque, na verdade, é isso.
o número de pessoas que vocês atendem por dia em média lá Olha, na farmácia do balcão de vocês? Porque o do alto custo já fica mais difícil. nós teve, no final do ano passado, não, no começo do ano, em janeiro, quando teve aquele boom das praias, lembra? O povo foi para a praia, desceu pra Ficou praia, virose e tudo. virose, aí nós estávamos convivendo com dengue, com a virose, alguns casos de Covid também, e a gripe. Então, olha, foi um caos. O pronto-socorro estava pior que hoje, do que há uma semana atrás, por exemplo. Porque agora com o terceiro médico deu uma melhorada, né? E, então, naquela época eu lembro que nós chegamos a atender 600 pessoas num dia. Naquela época do boom, olha, a farmácia super lotada, do pronto-socorro descia para a farmácia, sabe? Estourava tudo na farmácia municipal. Então, nós chegamos a atender 600 pessoas num dia. Não Em é média, habitual, né? Em média, dá 400 pessoas por dia a gente atende. Sempre. Então subiu. Mas num dia Subiu só foi 50%. 50%. Não, e mesmo 400 Um único dia. pessoas é muita aquele dia gente. E, inclusive, naquela semana, nós ficamos toda semana, fechava 5 horas a farmácia. Hoje está fechando 4h30, agora começou a fechar 4h30, em virtude disso aí. Porque fica aquele tumulto, por exemplo, dava 5 horas, a farmácia estava lotada, aí fechava a porta, nós tínhamos que atender todos aqueles que estavam lá dentro. Então tem que fechar 40 pouco pessoas, antes para 50 entrar. pessoas lá dentro. E daí ficava Então, muito tempo fora. Aí, a gente ia terminar de atender, era 6 horas praticamente. 5 pessoas atendendo, 4 pessoas atendendo, 4 atendentes, para atender todos aqueles pacientes que estavam lá. Então, foi praticamente uma semana inteira desse batidão aí. Um dia nós registramos mais de 600 atendimentos. Mas mesmo, vamos baixar o número, né? Se fosse 300, porque normalmente uma pessoa, vamos supor que a pessoa vá uma vez por mês na farmácia, né? De vocês. São 20 dias úteis. No mês. Se for 400, são 8.000. É muita gente no mês. Passa. Não, deve ser. É o que eu falei, eu fazendo uma conta simples, né? E tem gente que vai cada 60 dias. Então vai ser muito mais gente por mês. Em 6 meses passa a população de Porto Ferreira inteira lá. Ou seja, na farmácia. É um gargalo que a gente vê e que... Aliás, não somente na farmácia, mas também no CEME, que é o Centro de Especialidades Médicas, nosso vizinho da farmácia, inclusive a farmácia era lá dentro, e hoje nós estamos num prédio exclusivo da farmácia, amplo. Hoje, quando nós funcionávamos ali no CEME, nós tínhamos meia dúzia de funcionários. Hoje nós estamos com 18 funcionários, um prédio grande, porque pela demanda e pela oferta, pela demanda... E pela oferta. Pela oferta. Porque a pessoa vai e tem o remédio. E tem, justamente. Eu falo, inclusive ontem na Câmara eu falei isso. A farmácia está lotada e está sempre cheia, a pessoa passa na porta, às vezes nem entra, porque, não vou ficar aqui, vou ficar 1h, 1h30, às vezes 2 horas esperando. Mas por que eles estão lá? É deixar o horário tem de medicamento. Tem horário de pico lá tem... também? E se você analisar... Aí é o dia inteiro. Lá não fecha para almoço. Não fecha. E tem senha. Então, na verdade, é que eu falo. A pessoa pega a senha, ela vê, ela analisa, ela tem 30 pessoas, daqui a pouco volta aí. Tem pessoas que vão, ela vai fazer o que vai tem no que fazer, mercado. volta. É que eu vejo. Então, pelo que a gente entende, tem demanda porque atende. Isso. Então, por isso que acaba sendo Porto Ferreira uma referência. E isso, vou falar do ponto de vista negativo, acostuma mal. A pessoa sempre... Porque eu vou falar a minha história. Eu fui balconista de farmácia entre 1976 e 1980. Naquela época não existia farmácia municipal. Deu para você fazer uma faculdade dentro da farmácia. Aprende muito, viu? Uma pessoa que trabalha em farmácia, ela aprende muito. Sim. E naquela época... Vou falar besteira pra você. Como eu já sei que muitos farmacêuticos convivem diariamente com remédios, muitos deles sabem mais da eficácia do remédio do que o próprio médico. E naquela época, Eu pergunto para farmacêutico coisas que naquela eu não época tinham algumas vantagens que você aprendia mais.
podia fazer injeção, inclusive bezetacil, injeção na Como veia. assim, não pode fazer injeção hoje mais? Não, pode, Tem, sim, não, pode. não, é que Bezetacil não pode. tem Sim, alguns sim, sim. medicamentos Tem alguns que não Ficou pode. exclusivo para hospital. E lá é o isso aí. seguinte. Maior que que você falou oferece injeção, eu isso. falei, ô, Não. É que daí você tinha que aprender tudo. Ah, É. É, E ao mesmo tempo tinha pouca assistência médica, né, pública, e havia um desconto muito grande de quem faltava do serviço por doença. Então as pessoas iam na farmácia porque ela não podia faltar do serviço. Então ela estava muito doente, estava debilitada, mas ela pedia. O médico dela Era a farmácia. E o que pedia? Olha, eu preciso trabalhar. Então você tinha que botar ele para trabalhar. botar ele para trabalhar, porque se ele faltasse, ele perdia Tinha que muitos medicar direitos ele dar a condição dele trabalhar. dele trabalhar. Então era uma situação. E ele pagava a conta. Então tinha que ser um medicamento acessível. Ó que situação. Era uma situação de. Não, Mas daí, em verdade. Porto Ferreira, tipo assim, o pessoal ia, acho que no posto de saúde, pegava, daí a prefeitura contratava as farmácias, né? Daí pegava a receita e a Isso, farmácia. Atendia. ó, tem uma mensagem aqui, a Lourdes Rosa, é parente sua, não é? É, minha esposa. É sua esposa. É. Ela quer saber aqui sobre Porto Ferreira, os remédios Porto Ferreira. Ela falou sobre o Dr. Pedro, que tá na direção da saúde agora. Olha. Eu estava conversando com o Renato antes, né? O doutor Pedro tem uma boa experiência e eu queria que o Renato, que já trabalhou com ele vários anos, conhece e saiu na rua com ele, se a chegada do doutor Pedro vai Na agregar. época de campanha, você saiu junto com o Dr. Pedro, é isso? Mandar um beijo para minha esposa, que está nos acompanhando. Na hora que eu me lembrar aqui, nós vamos para casa para almoçar. Ah, e trocou o horário do almoço. Mas fala- Hoje foi uma confusão. Mas danada, fala vamos lá. essa parte do doutor Pedro, novo secretário, que assume para valer sozinho a partir do dia 30, né? Essa semana e semana que vem é a transição. Então, eu gostei muito dessa indicação, doutor Pedro. Inclusive, eu conversei com o André e ele me falou do nome dele, doutor Pedro. Eu fiquei muito contente. Falei, olha, Eu acho até tem justo. meu apoio. Eu acho até justa a E- questão de estar e no o- lugar certo, porque a saúde é lugar de estar um médico, né? Porque antigamente Então, você via um engenheiro, porra, um engenheiro civil. O Vai. cara, ele é bom, ele pode ser um engenheiro civil bom, mas na saúde Não era. não batia. Era isso que essas coisas ficavam Então, tudo trocado. O doutor Pedro, como o Mourão falou, eu já conhecia o doutor Pedro, assim, eu trabalhava na farmácia, que era dentro do SEMI, Centro de Especialidades Médicas, e ele atende lá, atende até hoje lá. Quando eu entrei lá em 2007, ele já atendia, já trabalhava lá. Então eu conhecia ele de lá, tinha amizade, cumprimentava, tal, às vezes eu consultava com ele. Mas eu fui conhecê-lo de verdade, foi quando ele foi para a Câmara. Ele entrou em 2020, ganhou a 2020, né? Ficou 21, 22, 23, 24. Aí ficou com Tá. os... Terminou, Ele ficou- Nós trabalhamos na Câmara em conjunto. Aí eu comecei a conhecer ele na Câmara, e principalmente agora, quando ele foi candidato a prefeito, pelos Republicanos, que é o meu partido. E aí eu comecei a andar com ele na rua, em reuniões com ele, participamos da elaboração do plano de governo, e ali fui vendo as intenções dele, fui vendo o lado humano dele cuidar das vidas, cuidar das pessoas. Olha, o pessoal reclamava muito, e reclama, mas ele é muito estúpido, mas é dele mesmo, ele era nordestino, foi criado lá no Pernambuco, lá sabe? No interiorzão lá, vamos dizer assim, né? Então é a natureza dele, assim. Tem hora que ele fala, é turrão, mas daqui a pouco ele já está sorrindo contigo. Que é ele que é assim mesmo. Eu já né? discuti com ele Né? dentro do hospital, mas eu Né? era vítima. Eu caí de moto, é verdade. Mas faz muito tempo. Eu caí de moto e quebrei o pulso esquerdo. Eu não tenho a movimentação total. Mas eu escolhi por essa questão. Por quê? Eu tinha duas opções. Operar e ter movimento, mas perderia a força. Ou não operar, perder movimento e continuar com a força. Então eu falei, vou continuar com a força. E nisso ele entrou
E eu já tava meio alucinado dos medicamentos que eles estavam me dando, né? Com o braço quebrado. E ele já chegou metendo a mão. Nossa, eu xinguei ele. Aí ele falou assim, porque você tem que respeitar. Já imagina eu com raiva ali também. Já discuti com ele, e aí ele já falou, eu não vou te atender. Eu falei, que se foda. Eu falei pra ele. Falei, será que você é o único do mundo? Aí eu acabei indo pra outra médica. A gente discutiu por causa disso aí. Mas porque a intenção dele era operar. Eu falei, não vai, ponto, acabou, o corpo é meu. Eu cheguei a discutir. Isso aí faz muito tempo, Mas, já tem 15 anos atrás. Faz tempo pra caramba. então, Acabei conhecendo mais esse lado humano dele, aí fiquei me inteirando das algumas visitas, andanças na rua, a gente andando, pedindo voto na campanha, eu vi as pessoas saindo da casa, doutor Pedro saía, já abraçava ele chorando, sabe? Aí eu ficava observando, e elas relatavam, olha, o senhor salvou minha mãe, salvou meu pai, o senhor salvou minha família, o senhor fez isso, fez aquilo, mas aonde? Na Covid. Durante a Covid. Ele se destacou, ele é um ortopedista, ele se destacou como um ser humano preocupado em salvar vidas, que é o juramento dele como médico, ainda que ele Eu era ortopedista. acompanhava os vídeos que ele postava, turma então, compartilhava ele, o ali, que ele dava pra fez? ver. Quando da pandemia, se declarou a pandemia mundial, quer dizer, uma coisa inusitada para nós. Né? E eu Como lembro, agir? inclusive, que na época ele Como que tinha, vai? ele tinha opinião favorável Ninguém- ao governo federal. Então cada um tinha uma opinião e cada um tinha um conhecimento, queria, principalmente os médicos, né? Um queria isso, outro queria aquilo, mas era uma coisa que ninguém tinha lidado até então. Quando que alguém ouviu falar em pandemia? Ninguém. Pandemia mundial, uma coisa que abalou o mundo inteiro, não foi Porto Ferreira, não Eu foi falo pra Brasil. você, a nossa geração... E aí ele se destacou por quê? Porque aí criou, eu lembro que ele falava que criaram um grupo de médicos no mundo inteiro, médicos pela vida. Eu sei. E ele participava disso aí, era de madrugada, ele estava lá participando e se envolvendo para procurar entender e procurar saber como ajudar e como tratar as pessoas. E tanto é que ele tratou, e segundo ele tratou mais de 800 pessoas durante esse período. Diz que não perdeu nenhuma. Eu falo pra você que nós, quando eu falo Com nossa a geração, prescrição que ele fazia. nossa geração, o que eu falo é as pessoas que estão vivas atualmente, não questão de geração de quem tem 40, 50 ou 60 anos. A gente está presenciando mudanças que não tiveram há milênios. Muito rápido. São mudanças assim, eu tava conversando com um amigo sobre isso aí. Mudança em tudo, é tecnologia. Você falar instantaneamente por vídeo. Ó, no outro lado do quando mundo, foi o último surto que a gente pode dizer que teve uma pandemia? foi... 1400? Não. Teve a febre... Não. Teve Pandemia mundial. Não, foi a febre amarela e também teve a gripe espanhola. Então, mas faz quantos anos isso? 100 anos. 1940, né? 100 anos, é um pouquinho assim. Na verdade, é que provavelmente... Qual foi 1800 e alguma coisa? Não, 1900 durante a Primeira Guerra e Segunda Guerra, entre os dois. Tanto é que Porto Ferreira teve um surto de febre amarela, não sei se vocês sabem, e foi criado um cemitério aqui, que nós chamamos bairro Santa Cruz, Botafogo. Bexiguento. Ali foi um surto, foi no final do século XIX. Então ali era um cemitério. Ali tem alguma área ali, eu não sei certinho onde que é, mas tem. Eu ouvi falar. Chama cemitério. Porque é o seguinte, aí tem que o pessoal falar. Durante muito tempo, Porto Ferreira terminava na rua da prefeitura. Era só e aqui um pouquinho para ser, dali para lá era mato. E do fórum para lá também mato. Da Cerâmica Porto Ferreira para lá mato. Salgueiro, quer dizer, Porto Ferreira era muito pequena. Tanto é que tem um mapinha da cidade, acho que de 1930, assim, você vê assim... A igreja ali. Tipo assim, a igreja já estava quase no meio do mato. Em torno da igreja, né? Então, do entorno. Eles praticamente estão cercados, assim, visualmente, para saber onde era o centro. E daí, ligado primeiro ao porto, né? Que tinha o porto onde é o Ancaradouro, né? E depois veio a ferrovia.
Mas, então, por isso que tinha esse cemitério, porque Era considerado longe, né? é longe. Tal. Depois da... Pra atravessar uma E ponte, também as estradas, assim, né? Não sei, isso aí, vamos pensar assim, Jorge. Ó. Estrada Velha, não existia Anhanguera. Então, para vir ligar Porto Ferreira a Santa Rita, Estrada Velha, certo? Por dentro. Onde que ela cai? Não cai aqui? Sim. Perto do Botafogo. E daí ia para Pirassununga, que caía aqui também com a ali. Estrada Velha, porque era interno. Então, aí aquelas. Vamos pensando, estamos falando aí de 1860, 1870, 1890, tá? Porto Ferreira estava se constituindo como município. Mas, Renato, daí. O que você tem colocado aí a importância de emendas para a saúde? E vira e mexe, eu vou falar uma que eu lembro, né? O Celso Russomano, há uns 4, 5 anos atrás, mandou uma emenda de 400, 500 mil para reformar onde vocês estão. Foi lá, foi aonde... Foi feito. Celso Lá, Russomano. na eleição republicano. antes de 2020. Então, ou seja, a importância de emendas, principalmente dos deputados estaduais e federais, para a saúde. Porque mesmo a emenda deles, uma parte significativa é obrigada a ir para a saúde também, como a dos vereadores, na impositiva. É obrigado na saúde. Então, o que você tem aí de novidade? Tem conversado com os deputados para trazer ainda para esse ano, para o ano que vem? Tem alguma coisa que o cidadão ferreirense pode contar como um investimento maior, né? Porque não é do orçamento municipal, ou seja, é um dinheiro novo, é um dinheiro limpo, podemos dizer. Ontem foi debatido até um pouco essa questão na Câmara, e fala-se muito, mas não tá se vendo. Promessa, muita promessa, né, em cima das emendas, mas não tem acontecido muita coisa. Né? Nós temos promessas. Por exemplo, você falou do Celso Russomano, ele destinou uma verba onde nós podemos fazer aquela reforma lá, e hoje nós temos um prédio lá muito bom, bem adequado para farmácia municipal, para atender o povo e para dar um conforto assim, até, conforto, né? Tem pros lugar para servidores, sentar, para os servidores, pros para pacientes. armazenamento. Ali não é alugado, ali é do município. Não, ali é do Estado, né? É Do escola. estado ali. Era onde era a escola antigamente. Eu estudei lá, Que naquele escola? barracão. Que escola? Era- Aquele barracão a gente chamava de barracão, porque o seguinte, é a escola de artes. Ali a gente aprendia Você gosta de cerâmica. histórias, ali frequentemente aparecem lá A pessoa, eu estudei aqui. pacientes e eles Não, eu sabem, estudei eles, ali. olha, eu estudei aqui, eles vão lá fora, querem olhar. como é que tá, Não, vão lá e naquele onde vocês estudaram. estão, era aula de artes, a gente, só que artes para o masculino, né? Então a gente aprendia cerâmica, marcenaria, eletricidade. Eu lembro, aprender a consertar ferro. Lembra? Eu Ferro. lembro de uma época também que lá em cima como é que chama? No Djalma tinha até aula de torno, né? Então, tornearia. é que os era. equipamentos era tudo aqui. Então lá é dividido Transferiu pra lá. em 3 prédios. Onde está A Secretaria de Saúde lá em cima. lá em cima era mecânica, Isso. torno, tudo. E No meio, onde tá o no centro. meio era salas de aula. E tinha uma parte de cozinha que eram as meninas que estudavam a parte culinária e de parte de tecido, costura. Sabe aquele onde você antigo ali? Sei, Ao no redor. fundo, E no meio era quadra, certo? E o outro barracão, né? é onde nós estamos Onde hoje. vocês estão era aula de cerâmica, marcenaria e eletricidade. Isso nós estamos falando de 1968, Até 69. Eu estudei sempre lá em 74 aparece e com 76. frequência, uma pessoa Não, eu- lá que eu falei. querem, Poxa, eu estudei aqui, aqui funcionava isso, ali funcionava aqui. Eu fiz a... Eles vão, fazem questão não, de ir lá, querem não. lá. Eu fiz a quinta ó. série lá, né? E depois a 7ª série na parte de cima, onde é mecânica. Então era escola com profissionalismo. Só que não era técnico, a gente chamava assim porque era comum, depois você podia fazer o técnico. Era o nome dela, Escola Industrial. É um modelo, é um modelo que preparava você para ser mão de obra mais qualificada para alguns setores industriais. Você escolhia uma
uma coisa e Não, seguia, não, não. Ali era todo mundo igual. Tinha que todo mundo fazer a mesma Tinha que coisa. fazer. Tinha que fazer tudo. Daí, no ensino médio, que na época chamava colegial, Colegial, daí você tinha o técnico. Aí você Daí, escolheria. daí você podia escolher. Daí tinha, as meninas podiam escolher magistério, os meninos poderiam escolher mecânica em Porto Ferreira, ou alguns chamavam científico, ou seja, aquele que não era profissionalizado. Queria estudar só, né? Só para seguir faculdade. Mas naquela época a gente terminava, a maioria não seguia para frente, né? Era até, a maioria não tinha condições de estudar porque começava a trabalhar muito precocemente. Já trabalhava. Já, né? e tinha gente que trabalhava na roça. Aí não dá para estudar. Não adianta. Você estuda até o 4º ano do grupo, né? Até 10 anos. Depois não dá, porque você vai acorda assim. Acordava 4 horas da manhã. Mas eu vou falar pra você que eu acho que o estudo de antigamente tinha uma qualidade, dizendo assim, diferente da de hoje. Eu Porque se você for pegar o 4º ano, 5º ano de antigamente, se faz a mesma pergunta com o que você aprendia no 4º ano, você acha que você é dessa época também, né? Mas O cara que tá indo pra faculdade hoje não consegue responder. Não, mas é que eu vou falar pela experiência de vida. É o seguinte, não, eu estudei, eu entrei no grupo escolar, eu era CDF. Dos meus 30 coleguinhas, o único que chegou ao colegial fui eu. Por quê? Naquela época era excludente, Jorge. A maior parte era de filho de analfabetos. O aluno chegava... Adquirir um pouquinho de conhecimento e já... Não, a escola não aprovava. A escola era discriminatória. Mas como assim não aprovava? Tinha uma nota... Não, exigia mais do que eu podia tirar. E tratava eles Entendi. como verdadeiros lixos. Não vão pensar, não. Havia um preconceito muito grande contra pobre. Entendi. Isso em Porto Ferreira. Para com isso, da turma falar que a escola era boa. Era excludente. Triste daquele pobre que não tinha calçado para ir. Você tinha que ir de calçado, o pai não tinha. E aí não podia... Começa a comprar um material escolar. Quem que tinha dinheiro para comprar material escolar? Livro. Falar que a escola era boa é uma mentira. Era excludente. Eu estou dizendo que meus pais gastavam puto dinheiro, nós somos em 6, para comprar livro, coisa. Deus nos acuda. Porque... Então, agora... Isso daí é uma vivência sua e não tem nem Não, como falar, não. eu não vivi. É vivência e estudo. Porque era um coisa... E Porto Ferreira, você sabe. Mas, lógico, que alguns não estudaram por vagabundice, mas... Mas eu concordo que antigamente era o melhor, a qualidade. É que eu falei, porque ela era excludente. Era melhor mesmo. Por exemplo, eu já vi O que você está falando? Você está falando de um posto questão de excludente, é uma coisa social. É O que eu excludente. tô falando é a questão da qualidade. qualidade de ensino. Então, mas é porque agora se inclui todo mundo. Aí, vamos, de novo, hoje não se fala muito em autista, não se fala em inclusão? Muito, é a moda hoje. Não, vamos É, pensar assim, mas só que lá já existia. Agora, imagine, além de todas essas inclusões hoje, questão de saúde, tinha a questão da inclusão social. Antigamente você tinha que ir, não tinha desculpa. Então, você tinha que estudar. Você tinha que estudar e apanhava e tudo. Então, o que acontece? É mais ou menos se... Vamos imaginar, quer fazer a escola ficar boa? Começa a selecionar. Faz vestibulinho, desde o primeiro ano. Tinha admissão. Nem todo mundo tinha... ginásio, eu fiz. Então, ô Jorge, você quer ficar com os melhores? Só fazer vestibulinho. Não, aí você vai peneirar. Então... Se você for peneirar, você sempre vai ter os melhores. Então, e lá era... E o que acontecia? Não, mas para você fazer o ginásio, aí você tinha que fazer a admissão. A admissão. Você tinha que fazer uma prova para passar, para dizer que estava apto para participar ou fazer o ginásio. Hoje, o que acontece? Que era o segundo grau, a partir do...
Vamos de novo no na, sétimo ano. pegar na Oitavo ano. saúde e Ué, coisa. pra você fazer uma faculdade hoje, você tem... Ou seja, tudo hoje você vai precisar fazer um teste. Então, mas só Você que... não faz um teste pra entrar na É. escola. Mas hoje, se você não passar num teste, você repete de ano, dizendo assim... Então, Mas o que o Jorge estava querendo dizer é que o estudo era melhor outrora. não, Hoje, você não tem nem obrigação de passar de ano. não é verdade. Eu tô dizendo, isso daí são... Então me fala quem que foi reprovado. Não, pera um Me fala pouquinho. quantos foram reprovados esse ano. Não. Não tem, não existe mais. Não. É o Entendeu? seguinte, existe... a escola faz as avaliações e tudo é relatado. Depois você vai ser avaliado se você vai passar, Não. independente da Não, avaliação. mas não é Você desse vai jeito. ser aprovado. Chegar no final do curso, você vai receber o diploma tanto quanto o outro que se esforçou, se esmerou para estudar. É que talvez a gente vai mudar aqui. O que acontece é o seguinte. Depende a escola, depende dos professores, depende. Por quê? A burocracia para você reter é grande. E outra questão da inclusão, e desenvolveu outras teorias de inteligências. Às vezes a pessoa não tem inteligência para a matemática, mas ela tem para artes. Então, já tem que mudar o molde escolar. então, mas é por isso Sim, que... aí não, aí eu concordo, a mudança de molde, de mas modelo. mudou. Por isso que chama-se múltiplas inteligências. Existem múltiplas inteligências. Você não pode comparar a capacidade de um peixe em subir numa árvore. Então, e é isso que eles colocam. Então, você junta lá, macaco, elefante, girafa, peixe, tudo, só vai passar de ano quem subir na árvore. É essa a ideia. Sim. Existe esse desenho. Então, a educação... Mas é um básico que você tem que Não, saber. não. Você tem que ter um conhecimento básico. Não, mas existe esse... se você pegar a maioria dos jovens, dão de 10 a 0 em nós, de conhecimento. Então. Tirando você. Você é uma exceção. Você Eu é uma... não concordo. Não. Eu não concordo. Vamos dar um exemplo. Seu Renato, eu sou professor, eu não sei falar quase nada em inglês. Eu tenho alunos... Mas isso não desqualifica na questão. Não, por isso que eu estou dizendo, eles têm muito mais habilidades, mas a gente vai entrar no assunto que eu sou, ainda aí vai tirar, mas o que eu queria é o seguinte, não pense por mim, visitem as escolas, conheça os alunos e depois analise eles fora. E não pense, é isso que eu quero que todo mundo e vocês, você como vereador, você como um bombeiro, pensa assim, que tipo de inteligência nós precisamos para o século XXI? É isso, mas vamos mudar de assunto, senão nós vamos tirar a sua oportunidade. Eu só queria dar um exemplo, assim, por exemplo, eu pelo fato de trabalhar na farmácia municipal, eu sempre me cobrei, assim, que eu não tinha conhecimento. Que nem você, por exemplo, você entrou na farmácia, você não fez curso de farmácia. Não, começou eu manjo bem pra caramba de Começou a farmácia. aprender a ler receita, a entender a letra dos médicos. Eu acho que é E quase aí- impossível ler a letra dos médicos. Antigamente, Não. Aí- hoje Mas você tem faz uma- tudo mas tem- digital, Não. bonitinho. Aí o que você fazia? Você pegava a receita, já olhava aqui, chegava lá no armário, pegava, tá aqui. Mas Você Não, tinha- assim? Então, eu também era assim. E eu me cobrava muito nisso aí. Porque eu entrei, comecei a trabalhar na época do governo do Maurício, né, na farmácia, fui mandado na farmácia, nunca nem tinha imaginado de trabalhar em farmácia. Você E aí comecei. Seu concurso é do que exatamente? O meu concurso é de auxiliar de serviços gerais, que hoje não existe mais, né? Hoje é... É onde eles te remanejavam. Vai pra onde tá Foi faltando. remanejado, olha, tá precisando na farmácia, aí me colocaram na farmácia. E aí eu fui aprender. Aí eu até então era um prático. Quando surgiu na ETEC, aqui em Porto Ferreira, o primeiro curso de farmácia. Técnico, Nossa, é o que eu quero. Eu me cobrava isso aí. Você Né? abraçou. Eu vou abracei. E aí, onde eu quero chegar? Aí, o que precisava para entrar lá? O vestibulinho. E eu com 55 anos já, eu estava com 55 já. Fui fazer o vestibulinho com a turma lá de 16 anos, 17 anos, 18 anos, que era a turma da ETEC. Fiz a prova, eu passei em terceiro lugar. Onde caí do teu estudo, quer dizer.
E no dia, no dia da apresentação, no dia que no primeiro dia de aula, todos os alunos têm que se apresentar. Aí, o Joãozinho da Silva, 18 anos, Mariazinha, 17 anos, tudo 18, 16. Alunos, hoje tenho alunos de 16 anos, que hoje até. E eu lembro dessa moça, porque hoje ela está fazendo medicina lá no Rio de Janeiro. E ela estudou, quando eu entrei para fazer o técnico de farmácia, ela tinha 16 anos. Ela estava junto comigo fazendo técnico de farmácia. E aí eu fui me apresentar, olha, eu não tenho mais 16 anos, não tenho mais 15 anos, mas eu estou aqui porque não caí de paraquedas. Eu estou aqui porque eu quero aprender alguma coisa. Onde eu fui Você já estava aprender, trabalhando com a já farmácia. trabalhava, onde eu queria entender o que é que eu fazia. Então você já tinha o prático. Eu tinha já, o prático, praticamente. ninguém me cobrou, ninguém me pediu, a prefeitura não me exigiu, mas eu me cobrava disso aí. Eu preciso entender, preciso saber, Isso porque aí- eu preciso isso dar uma aí- satisfação para o paciente. E que isso tava aí lá. hoje, esse diploma seu, influencia em questão do salário da prefeitura? Não, nada. Foi, Mas pra foi mim pessoal, foi é pessoal. pessoal, é uma coisa pessoal. De conhecimento. Conhecimento. É que nem. E me ajudou também, porque aí, quando Eu nesse mesmo valorizo isso aí, período, eu gosto de eu pessoas. consegui, aí eu fui fazer prova do Enem, consegui uma classificação e fiz faculdade de serviço social lá em Anguera e Pirassununga. Então, tudo isso, uma coisa já foi puxando da outra. Agora, sabe? Mas eu também para que eu pudesse dar um atendimento de melhor qualidade. Você passou a se empenhar mais atenção. nessa questão de estudo, depois que já não precisava mais, dizendo assim, né? Não, aí mas eu me cobrava nesse sentido de poder atender, dar uma qualidade melhor e entender E aí a gente já necessidade entra naquela outra questão, que tem muita gente se formando para não trabalhar na área. mas eu faço hoje, eu não estou lá cadastrado lá como um assistente social, não, mas eu faço esse trabalho do assistente social. porque o conhecimento é importante para. Você pode ter o conhecimento prático, você pode ter o conhecimento inicial prático e o conhecimento inicial e acadêmico. Quando você junta os dois, e a vida. Tá? É que eu estou dizendo. Vou comparar sua experiência lá com a minha de balconista de farmácia. Tal. Tanto é que na época podia pôr o nome, chamar auxiliar de farmácia, né? Na carteira profissional minha. Naquela época podia. Hoje não pode. Mas naquela época podia colocar auxiliar de Mas farmácia. porque hoje não pode. Hoje você precisa ter um curso técnico. Um curso técnico. Ah, entendi. Entendeu? Naquela época podia. Hoje existe as classificações. Hoje é o seguinte, se eu for para uma farmácia e não tiver nada, eu sou balconista. Entendi. Entendeu? Muitos balconistas também fazem um bom serviço. Como... Não, sim, mas é que... Porque na verdade só tá escrito balconista, mas sabe... Sabe, por quê? Ele não tem Porque a pessoa... onde eu me porque tem- cobrava, que eu tava ali porque como a pessoa atendente, vai lendo o tal. atendente, no caso, né? Porque mesmo para receita médica, né, é experiência. Não é você praticamente adivinha e acostuma com a letra do médico. Então, eu falei, mas você sabia, o pessoal tirava sarro, né? Não, eu falei, não. Pô, mas vocês são muito verdade. inteligentes. Não é, que a gente você vai acostumar. E daí você tinha um... Ó, lembrei de um exemplo, essa questão de balconista. Eu tinha bastante amizade com o Emílio, O Emílio da da farmácia. Droga Raiz. Acho que ele foi pra Minas, se eu não me engano. Ele é de família de lá. E aí, na época, eu peguei um pernilongo picô. Aí, você vê, uma coisa leva a outra. Eu tava aqui dentro do estúdio, aqui na porta. E o mercado aqui do lado colocava um monte de porcariada, de lixo, de resto de frango e jantar varejeira, aquelas porcariadas tudo lá. E aí eu tomei uma picada na perna. Até então eu nunca tinha estudado essa questão, não sabia de onde que vinha o berne. Aí que depois que eu estudei, que eu vi que era um pernilongo, que a mosca do berne pega o pernilongo, é uma coisa de... Se você vê aquilo em vídeo, você fala, não acredito, cara. A mosca do berne pega o pernilongo, bota os ovinhos na barriga do pernilongo e solta o pernilongo. Porque essa mosca chega perto, se ela é grandona, você vê ela, você dá um tapa nela. Mas o pernilongo, você não vê, você não sente ele picar. Quer dizer, ele vem ali, ele encosta e a temperatura da sua pele faz eclodir os ovinhos, que é micro, né? Cai na sua pele e ele entra no poro do seu pelo. Bom, resumindo, eu peguei um berne, só que eu não sabia. Pra mim era uma espinha, algum pelo inflamado, que eu vi que tava inflamando. Aí eu vi que no outro dia, coisa assim de 24 horas, que ela dobrou. Falei, pô, mas que é isso? Negócio estranho. Fui no médico pra ver. Chegou lá no médico, me deu um antibiótico, injeção. Beleza. Fui lá, tomei um antibiótico. Passou doidinho, o negócio piorou de um jeito assim que eu falei, puta, esse negócio vai arrebentar minha perna. Um buraco que tá virando isso aqui. Aí eu fui conversar com o Emílio. Falei, Emílio,
Fui no médico e me passou um antibiótico, tomei, mas, cara, tá pior ainda. Ele olhou e falou assim, isso é berne, cara. A última coisa que você poderia ter tomado na sua vida Era antibiótico. era o antibiótico. Falei, filha da puta. Falei, eu fui no médico, cara. Isso aí era pra ele saber. O Emílio, ele bateu hoje e falou, não, é. Falou, ó, porque o antibiótico limpa o seu corpo. E aí que o bicho come com gosto, tá limpinho, né? Já não teve... Aí que ele come com... Aí ele me explicou tal, eu consegui tirar da perna. Mas eu falei, olha só, cara. Mas Entendeu a questão da experiência? É por isso que é bom na prefeitura ter os empregados, né, os servidores concursados e não ter tantas mudanças na troca de governo. Por quê? Você pode perder um histórico. Então, vamos imaginar que nem o Renato, ele está na farmácia já há uns 10, 15 anos. 15 anos. Daí você vai, tira as pessoas por algum motivo de divergência política na campanha Sofri isso. e pode acontecer isso, né? E o que acontece? Você perde a experiência. E experiência, ao próprio nome diz, a pessoa ficou e não se adquire em 1 mês, 2 meses. Por isso, uma das críticas, talvez, à atual gestão, isso da população, é que ela mexeu em alguns lugares que não podia ser mexido. E, com isso, agora, na farmácia, pelo que eu entendi, não mexeu. Tem lá, mas também tem o concursado, né? Aquele do alto custo, então existe. Então, a importância da experiência, que deveria ser valorizada pelos eleitos sempre. Mas aí também aí também que eu acho interessante, lembra quando eu falei que se usa muito até hoje, em qualquer lugar, aquela moeda de troca. A moeda de troca é justamente ficar oferecendo serviço, e aí muda um, tira outro, enfia outro. Por isso que eu não acho muito que errado. tem alguns lugares que não pode. Vamos dar um exemplo. Se tira 2, 3 da farmácia, lá é só concursado. Mas vamos lá, eu coloco mais 3 concursados, mas que saiu de outro lugar. Que não tem experiência, não vai adiantar. Não, vai piorar o atendimento, vai prejudicar a população. Por isso a vantagem. Daí, Renato, aproveitando assim, você está também na farmácia e com o mandato. Como vereador, pela sua experiência, hoje, a demanda maior, vamos lá, é saúde, é limpeza pública? Pela sua experiência, sempre foi a saúde ou existe outros setores que sobressaem a saúde? Comigo, né? Não, para com você, mas pela sua visão de experiência. Porque para mim sempre saúde vai ser o saco sem fundo. Primeiro lugar, né? Na minha opinião. Só que eu acho que a saúde hoje é o saco sem fundo. Todas que eu recebo, 99,9% é saúde, relacionadas à saúde. Então é que eu faço questão de permanecer ali, de continuar ali, atendo as pessoas no meu trabalho. E raramente, minha rua está um buraco lá na minha rua. Tá bom, eu vou pedir. Eu não faço nem indicação, não faço nem requerimento. Eu pego, eu ligo. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Assessoria, fez o problema de fulano para mim, passa o endereço, pronto. Não precisa estar ocupando. Eu falei. Eu não levo esses casos assim para jogar tudo, vou para a internet, eu vou ocupar a câmera para fazer requerimento, vou fazer uma indicação, eu resolvo ali. E é na área da saúde, graças a Deus, eu tenho uma abertura, vamos dizer assim, que eu consigo resolver, e principalmente a Deus, porque tem situações que, olha, é só por Deus, e acontece, a pessoa é atendida, mas, poxa, eu estava esperando, por exemplo, mas não sei o que aconteceu, que deu certo. É boa intenção, é o coração, não sei o que é. É Deus, vamos supor, né? E então as pessoas pedem uma coisa, pedem outra, não tem situações, demandas que eu já falo, não tem como fazer. Eu não enrolo, eu não prometo. Se eu sei que não dá, eu já falo, já descarto logo, não tem condição, não consigo fazer. A gente não consegue ajudar. Não tem política pública para isso, não tem... É o certo, né? Você não fica enrolando a pessoa. Então, se eu sei que dá, eu falo, nós vamos tentar. Ainda que eu sei que vai dar certo, eu digo, nós vamos tentar.
Nós vamos verificar, vamos fazer vamos encaminhar por aqui, segue esse caminho, principalmente na questão de medicamentos. Eu oriento as pessoas, obedece. Se você não obedecer, você não vai conseguir. Porque eles querem pular a etapa. Você não vai conseguir. Eu quero ir na justiça. Não vai que você vai voltar aqui. Vai perder tempo. Mas sai bravo, tá bom. Vai voltar. Vai chegar aqui de novo. Para começar do zero. O que eu vejo... Aí você vai dar esse passo aqui, esse outro aqui. Aí você vai conseguir o que você precisa. O que eu vejo que às vezes, né, é importante explicar, né, e como você falou que faz, o caminho correto. Porque, Jorge, tem muita gente da população que também faz o caminho errado. Isso aí eu sei. De pedir no lugar errado, de falar primeiro em lugar errado, e daí não é atendido. E não é esclarecido por que não é atendido. Porque, faz barulho, né? porque não foi no lugar certo. Então, vai no lugar errado. Daí o cara, não é... Porque o cara que tá lá fala assim, não é. E já fala assim... Não fala assim, olha, você tá no lugar errado, é para você ir lá naquele lugar. O funcionário, às vezes, também nem sabe o certo, porque a pessoa foi no lugar errado. Então, nada como, na dúvida, pergunte, tenha humildade de perguntar. Mas, ó, você falando em questão de humildade, e agora relacionada a pessoas, às vezes, que trabalham no serviço público. Muitas vezes reclama de ser mal atendido. Por quê? Aquela pessoa que pensa assim, eu sou concursado mesmo, tipo, tira o pé, fica devagar. Eu fui esses tempos atrás pra ver eu precisava de um negócio, pra ver um negócio do IPTU lá que não chegou pra mim pagar, bem no comecinho do ano. E aí eu entrei na prefeitura logo cedinho, quando abriu, eu vi que estava escrito lá que atendimento era às 9 horas. Eu olhei no meu relógio, faltava 2 minutos, te juro, era 8h58. Eu olhei no meu relógio, 8h58. E eu vi levantado uma janelinha, uma mulher lá. Eu falei, porque eu tava em dúvida se era nesse balcão ou no outro. Então eu falei, eu vou perguntar pra saber onde que é. Eu cheguei perto dela, ela falou assim, 9 horas. Eu falei, eu falei, eu zoei ela, porque eu entendi, né? Ela falou, 9 horas. Eu falei, não, é 8h58. A senhora pode me... 9 horas. Eu falei, eu queria saber, 9 horas. Eu falei, senhora, eu tô te fazendo uma pergunta, 9 horas. Sabe, irrita, cara. Eu falei, mas puta que eu pariu, ô mulherzinha do caralho. Eu falei, aí o Degob tava lá, eu falei, ô Degob, você consegue me ajudar? Porque a inútil ali não consegue falar pra mim se eu vou ser atendido aqui ou ali, era só isso que eu quero saber. Eu não quero esperar 9 horas pra fazer uma pergunta dessa, eu quero ter uma direção certa. Aí ele falou, Jorge, deixa eu ver aqui, olhou, é do lado de lá. Falei, cara, você viu como que às vezes uma pessoa dessa consegue irritar alguém, cara? Eu fiquei fudido de raiva. E o duro que daí pega... Ou seja, esse atendimento dessa pessoa acaba difamando todo o funcionalismo. Porque não parece. É aquele negócio, né? Quando você é mal atendido, você já joga pra tudo. Não presta mesmo, tem que acabar com a estabilidade. Você já quer cortar todo mundo. Você já fala... Os bons pagam pelo mal. Porque na verdade, o ruim sempre aparece mais. E eu acredito que a maioria dos servidores públicos são bons. Mas tem alguns que realmente... Essa daí, puta que eu pariu, cara. Eu já presenciei situações assim. Eu não esqueço de uma senhorinha, tadinha. Ela vinha lá, acho que era Porto Belo que ela morava. Ela não tinha uma perna, ela vinha com uma bengala andando, sabe? Com uma muleta, na verdade. E por causa de um dia ela não foi atendida. A pessoa que atendeu, o atendente lá, que era responsável pela farmácia, não está no dia, seu dia é amanhã. Poxa, tadinha, ela saiu, sabe? Aí sentou lá, tinha umas cadeiras lá de fora da farmácia, ela sentou ao lado. Poxa, eu vi aquela cena, eu digo, eu não estou vendo isso. Aí o que eu fiz? Tinha uma outra saída da farmácia, tinha uma porta lá no outro lado, saí, eu fui lá, dei a volta, eu vou pegar a senhora, esperar ela sair. Aí, quando eu olhei, ela estava sentada. Eu fui lá, atendi, peguei e atendi ela. Poxa, Gustavo, porque se um dia, mas é porque no papel, cartão de controle dela era para retirar no dia seguinte, mas ela... talvez ela foi consultar naquele dia ali, no mesmo local, e aproveitou. Vai que dá, né? Mas é o que a gente fala assim, o bom senso. As pessoas têm que ter o bom senso. Se for para seguir ao pé da letra a lei, o país está danado. As pessoas estão danadas.
Eu atendi, aí depois, na hora da conferência dos papéis, você atendeu aquela senhora? Não era para atender, eu atendi, eu fiquei com pena dela, eu atendi, sim. Então, te matou isso. Tipo, Então, não, Se estava ao seu alcance, você é o tem que que eu falo. analisar. É por isso que tem aquela frase, cada caso é um caso. É. tá Se no você seu alcance, pode, faz, cara. não Você vai vê, lhe a custar pessoa nada. atravessa a cidade inteira, ela não tem aquele esclarecimento que você tem, não tem o conhecimento que você tem. Aí você deixa de atender ela por causa de uma vírgula. Não, essa vírgula está no lugar errado. Você tem que voltar lá no médico, aí ela vai marcar uma consulta de novo, pode voltar daqui o mês que vem. Não, eu me coloco no lugar desse paciente. Não, eu vou resolver. Poxa, mas ele usa esse medicamento, ele usa contínuo. Tem 5 anos que ele usa esse medicamento, eu vou deixar de atender ele. Não, vou arrumar aqui, eu vou arrumar meia cartela para o senhor vai lá, dá tempo para o senhor resolver esse seu problema. O senhor não vai ficar sem. Simples, cara. É simples. Mas, não, está errado. E nem explica às vezes. Não, E na verdade são empatia, poucos, viu, Jorge? Se a gente pensar... Não, eu sei, mas esses poucos Não, são não, suficientes para acabar com o seu dia. Mas e generaliza. Não, e generaliza, é a mesma coisa. Então, a população tem essa visão contrária ao servidor público por causa disso. Por causa Desses e episódios. porque não parece, né? O mal feito se propaga numa velocidade de luz. E quando você faz bem feito, o cara fala assim, não fez mais que obrigação. É uma coisa interessante. Eu sempre falo. O que é bom... Fica marcado pelo mal. De mal, porque... ó, Teve um rapaz lá ainda, ele achou ruim comigo. Que ele falou assim, o horário dela é trabalhar às 9 horas. Falei, mas então, e qual é... E você acha que eu ligo se o horário dela é 9 horas, 10 horas, 8 horas, 5 horas? Pra mim, eu tô vendo uma pessoa na minha frente e eu tô fazendo uma pergunta, cara. Ignorante. Eu não tô nem aí. Se ela não quer ver a cara de ninguém, ela devia ter fechado a porcaria daquela portinha e pronto. Aí eu não ia ver ela ali. Eu ia procurar outra pessoa. É isso que eu fiquei fudido. O horário dela é 9 horas. Que se foda. Eu não tô nem aí pro horário dela. Eu não tô ali pra ser atendido por ela. Eu vi uma pessoa, um ser humano na minha frente, que fala, se comunica. Então eu vou pedir uma informação. Imagina eu tô passando na rua, você vai pedir uma informação, manda você pra puta que pariu e sai andando. Realmente, é uma situação assim, já pensou, você vai na rua, onde fica a rua tal? Não. Adoro cu. É isso que eu tô falando. Mas é o que eu falei, mas, Renato, pra a gente ir, que já tá chegando próximo, com fome também. 2 horas. Renato, o que podemos esperar da sua área de notícias boas aí, principalmente para a população mais carente? O que você vê em perspectiva para esse ano, para o ano que vem, em termos de projetos que podem ser implantados em Porto Ferreira, que vai beneficiar ainda mais a população mais carente, né? Porque geralmente é aquela que mais precisa do governo. Nós temos, por exemplo, agora nós estamos fazendo um estudo de uma renovação e uma implementação da REMUM, que é a Relação Municipal de Medicamentos, para oferecer alguns medicamentos a mais que não estão na que relação. não estão contemplados ali e que, principalmente depois da Covid, estavam sendo prescritos com mais frequência pelos médicos. Nós já fizemos alguns estudos, eu já conversei com alguns médicos também, da complementação dessa lista, acrescentando novos medicamentos. Então, nós temos aí, em breve, nós vamos ter novidades nesse sentido. Outra coisa que nós temos, que está para acontecer agora, semana que vem nós já vamos começar o treinamento, sobre um implante subcutâneo chamado Implanon, para as mulheres. É um contraceptivo, Jorge. Ele é uma cápsula, ele vai ser implantado no Ele braço, vai, com o tempo, subcutâneo, injetando. E ele tem validade de 3 anos. Porra, bom, hein? Olha, 3 anos. Então, a mulher que vai receber esse implante, ela não vai precisar ficar preocupada em tomar pílula todo dia. Aquelas que usam injeção mensal, todo mês tem que então, dá uma qualidade de vida. Tem aquela que toma injeção trimestral também. Aí já envolve também uma outra questão, que é a educação. Você se ligou ou não? Porque muitas vezes vai achar que porque tá com contraceptivo, tá imune a qualquer doença, né? Não, mas, aí já é a questão de educação. Então, mas eu acho que vai facilitar para a mulher, para a família. Não vai ser assim,
vai sair implantando indiscriminadamente. Não, serão critérios, inclusive até vou citar alguns dos Cita os dos critérios. alguns tipos de classes sociais que serão abrangidos por uma necessidade, vamos dizer assim. Ó. Então, as mulheres em situação de rua, por exemplo, né? Então, elas não têm controle, né? Quantas Mas essas tem mulheres que estão na grávidas rua por aí? vão lá e vão perguntar para elas se elas querem? Não, aí eles serão procurados, porque aí cada unidade de saúde tem o controle, elas sabem. Que vai, qual e é, também você eles vai à têm- procura, né? Eles vão à procura. Eles vão à Sim. procura, porque O na verdade você tem enfermeiro, que ele procurar, procura, porque ele ela tem- pode dar um problema Procura e na frente cuida. para o sistema. Essa Seria uma- mais econômico e saudável. Eles têm cadastrado. Têm cadastrado todas as unidades têm cadastrado cada um no seu bairro. Então, eles são procurados, inclusive são cuidados, e principalmente quando a mulher está grávida, a enfermeira ou a técnica ou a ACS lá daquela unidade, ele vai atrás para saber se ela está fazendo o tratamento, se ela está cuidando. Porque a se ela criança tá não tem passando no culpa, né? médico. A gente tem que lembrar Então, que a tudo isso criança faz tem que ser parte. protegida pelo Estado. Não, por mais que a turma não queira, acha injusto, mas Ó, você não- dependentes também de substâncias psicoativas, vítimas de violências domésticas terão prioridades, né? São esses critérios. Privadas de liberdade, profissionais do sexo, outra situação de risco e tal. Adolescentes com idade entre 10 a 19 anos, 11 meses e 29 dias, né? Adolescentes entre 10 e 19 anos. Isso é uma preocupação muito... por causa da- é muito da- importante. não, isso aí, não é? porque se você pega uma criança de 11, Que não 12 tem anos, responsabilidade, não e sabe, vai, não tem conhecimento, acha que, né? porque a turma, às vezes, o que eu falo, né? Eu acho importante esse programa porque vai prevenir. E vai dar condições para essas pessoas mais para frente pensarem e ter uma Exatamente. vida melhor, né? Então, esse implante, eu consegui uma verba com o deputado nosso do Republicanos de R$150 mil para que pudesse ser realizado. Inclusive já foi até noticiado aí, mas, inclusive na época eu fiz um requerimento, acho que foi um ano passado, para a Secretaria de Saúde, a dona Vera, e depois ela falou, olha, mas eu preciso do dinheiro, eu vou atrás do dinheiro para colocar em prática. Então, vem se fazendo esses estudos, vem sendo preparados, e agora a empresa que vai fornecer os implantes, ela vai também fornecer os capacitadores, pessoas, técnicos que vão treinar as enfermeiras para que elas possam proceder, então, praticar, implantar, fazer um implante. Então, adolescentes de 10 a 19 anos, mulheres com transtornos mentais graves e severos, tá? Que fazem segmento na saúde mental, que são tratados pelo CAPS, no caso, né? São cuidados. Quer dizer, a Secretaria de Saúde tem um controle, seja pelo CAPS, seja pela Unidade Básica de Saúde, seja pelo Centro de Especialidades Médicas, seja pela vigilância epidemiológica, né? Tem controle de toda a população mapeada. Eles sabem caso por caso, Jorge. Eles têm tudo na mão, sabe? Então, é onde eles podem executar esses serviços e procurar fazer com que esse serviço chegue àquela pessoa que precisa desse atendimento. Ô, Renato, deixa eu ter uma coisa. Não seria importante, né, vocês que estão lá na saúde, divulgar um pouquinho o que vocês fazem? Porque a maior parte da população que não usa esses serviços não sabe. Eu tô achando que é porque de cada 10 pessoas, 6 falam mal da saúde. Mas eles falam porque é normal. Não. Mas ele não tem conhecimento. Quando você aborda uma pessoa dessa que fala mal, você questiona ela não sabe, ela não tem argumento. Então. Mas a saúde abrange muito. Ela não tem então, argumento. não, Às vezes a Vai turma dizer o reclama mais porquê. por causa do atendimento do pronto-socorro. Então, não tem nada a ver com mas o doutor. é isso que eu tô pedindo pro Renato. Conversar. Divulgar mais, né? Não, porque é o seguinte, Renato, tô falando sério. Vocês devem, principalmente, não precisa esperar o secretário, o chefe de divisão. Vocês que estão que a gente, assim, trabalhando assim. De linha de frente. Linha de frente, começar a lutar por espaço para divulgar os serviços de saúde que o poder público oferece. Porque são muitos, Jorge. São muitas vezes, por causa do erro de um
joga-se todo mundo no mesmo balaio. E isso não é bom para a sociedade. De novo, aquilo que a gente falou, a coisa errada se propaga de uma maneira muito... Agora, assim, o povo não presta atenção. Anuncia um show de um grande artista. Então... Superlota lá. Então, fala que vai ter uma vacinação no sábado. O povo não vai. E o nem serviço... presta atenção. E não nem sabia porque não prestou atenção. E a questão preventiva é muito melhor Como é do que é a curativa. falado quando você vai perante o juiz mesmo? A justiça não acolhe quem dorme? É isso. Isso é verdade. Essa eu já ouvi essa frase. A justiça não acolhe quem... Mas é uma sugestão. Não, mas é uma sugestão. A divulgação. Pelo fato de você ser vereador e ter um contato com a turma de saúde, vem entre vocês divulgar uma... E conte com a gente, viu? Isso aqui que eles fizeram agora, eu peguei na Secretaria de Saúde, eles vão passar para mim, eu vou divulgar. Mas vem cá, a lá e vou Secretaria de distribuir. Saúde tem uma rede social específica ou não? Tem. Só que é que, na Eu verdade... vejo a rede através social da prefe- cultura. Não, mas no caso tem vetores. Vetores criou uma... Vamos chamar um perfil ou página, tá? Tá. Eu não sei qual dos Facebook? dois. Facebook e Instagram. A Secretaria de Saúde eu não vi muito. Ó, não. eu vou ser sincero. Falando hoje sobre questão de redes através sociais, da prefeitura. É só através... Eu Mas vou dar daí uma é dica. muito porque tem um monte de gente, né? eu vou dar uma dica em questão assim, que é muito mais fácil de divulgar hoje. Se vocês forem fazer qualquer divulgação, crie um TikTok. Por quê? O TikTok tem uma ferramenta de compartilhamento, ele já manda automático para todas as suas redes sociais, se você quiser. Você clica lá e só adiciona qual que vai. Ele já manda. Você só vai distribui clicando pra depois, na onde você tá logado, e ele espalha. Então é prático, você cria uma coisa só e ela multiplica. O que eu vejo, no meu entender, falta a saúde de Porto Ferreira divulgar as coisas boas que ela presta. E Ela que se- setor da saúde faria isso? Não. Cada um vai... Não, como vai fazer? Aí eles se viram. Sim. Não, Procura até ajuda Chama a ajuda do universitário aqui, viu? Não, eu só tô dizendo por quê. Porque tem que ter alguém que praticamente tem que estar responsável. Não, por isso. então. Mas Tem uma área de mas publicidade. ele, como vereador, é uma maneira de até... Eu acho que existe De- essa dificuldade ou essa deficiência, principalmente na Secretaria de Saúde, não tem essa Não, interlocução. A prefeitura tem lá, tem mas o eu- departamento competente que faz a eu tô divulgação. dizendo- Só que ele não divulga só o do prefeito, ele divulga De de tudo. todos os departamentos, de todas E as daí, às sessões. vezes, fica... Mas eu tô dizendo mais do caso de saúde, porque o pessoal... Pela eu importância, fui né? mal atendido no posto. Eu fui mal atendido na vacinação e tal. Não sei o que lá, eu tive que pegar a fila. Fila faz parte, pessoal. Ó, no Japão, eu dava aula de geografia e no Japão existe fila no metrô do Japão, nos trem. E filas de você perder 20, 30 minutos. Por quê? Você não pode ter ociosidade. Em lugar que não tem fila, pode ter ociosidade. Se tem ociosidade, é custo maior. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você precisa ter demanda. É mais ou menos que da vacina, né? Que aquelas que é para tirar. Eu lembro do Covid, lembra? Era 10, né? Na ampola que tinha que fazer. E daí eles falavam assim, olha... Vai perder. Vai perder o restante. Não é porque é perigoso perder. Então você tem que ter demanda. Por quê? Nada no serviço público pode Se fosse abrir, tinha que ter a quantidade de pessoas. Tinha quantidade. E na saúde também. Só abria se tivesse. E fila faz parte, viu, pessoal? Esperar meia hora, uma hora, tudo. O que não pode é não andar. Fila boa. É que nem na farmácia lá, atendimento. Sabia que no Japão eles dão muito valor nisso aí? Eu tava vendo isso aí. Não. Eles dão valor. Quando vê fila, eles entram na fila ainda. É porque acham, não, fila é um lugar, negócio bom. Porque tá funcionando. Não, que nem, se tem fila na farmácia, como o senhor falou lá, né, que o atendimento é bom, tem demanda e atendido. Porque se você não fosse atendido, ninguém ia ficar na fila. Se ninguém saísse lá com sacolinha de remédio, seria importante. Renato, agora eu vou... Estamos no finalmente, é uma pergunta assim. Agora eu vou falar
da questão política e tal. Às vezes, existe crítica à função. Ah, mas ele ganha a eleição porque ele ajuda lá na ambulância, ele ajuda lá no coisa. Isso de funcionário público. Como que você explicaria para essas pessoas que fazem essas críticas de o funcionário público ajudar as pessoas? Eu queria assim que... Porque às vezes tem isso, eu não sei se você já ouviu essa crítica. É um espaço para você falar seu ponto de vista, porque eu já ouvi o outro lado, certo? Que às vezes as pessoas criticam. Mas por que outras pessoas não atendem bem, né? Como você falou, como o Jorge explicou. É bíblico isso, né? O servo bom e fiel. Sobre o verbo servo bom e fiel sobre o outro. Multiplicou, né? O talento. Eu dei o toquezinho na sua mão, porque senão esse microfone ele pega muito. Pra quem às vezes tá assistindo nós, você põe a mão que ele faz uma barulheira. É que era uma pergunta, por isso que eu deixei pro final, viu, senhor Renato? Para dizer, eu queria que... Aí eu falo assim, quantos servidores foram candidatos, por exemplo? Um monte, né? E poucos foram... Pois é. Então, aí é que existe a diferença. Eu posso muito bem, você chega lá para ser atendido por mim, eu olho assim, ó, não tem. Não fazer nem essa coisa que o senhor fez com a mulher que saiu da Porto Belo. Eu olho assim e digo, olha, não tem, mas o senhor pode conseguir esse medicamento. Como? Eu, olha, o senhor vai fazer assim, 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 o senhor pode ser atendido. Mas se o senhor obedecer todos esses protocolos, seguir os passos que eu vou lhe ensinar, o senhor consegue. É mesmo, é. E se ele obedece, ele consegue, depois ele volta e agradece. Mas eu não tenho obrigação de fazer isso. Ele que tem que conhecer... É uma questão de humanidade. O pensamento do servidor. Ele tem que saber que ele pode receber esse medicamento lá no alto custo, e então ele tem que ir lá. Mas você sabe o que eu tenho costume de falar? Então eu pego e falo, quem não tem obrigação, faz. E quem tem, deixa de fazer. É que existe... E dentre outras coisas, eu, por exemplo, nós recebemos uma amostra grátis desse medicamento. O doutor fulano deixou ontem aqui uma sacola de medicamento. O doutor Ayrton sempre está levando medicamento lá. Olha, tem aqui, o doutor Ayrton deixou aqui. Está aqui. Porque o... Eu não tenho obrigação de fazer isso, nem ele. Mas eu faço. Ou seja, ele... Eu quero servir. Eu queria colocar... Eu quero atender, eu me coloco no lugar dele, poxa, aquele medicamento vai ficar aí, para quê? Vai jogar fora? Vai esperar vencer? Não, então atende aqui o Jorge, que o Jorge está precisando, pronto, ele vai feliz da vida. Então, ele, na outra vez que ele veio aqui, eu quero passar com o Renato, porque o Renato me atendeu bem, ele me ajudou. Mas e o outro que foi candidato, será que ele faz isso também? Ou ele só faz o que lhe é pedido? Só o que é obrigação. É? Então, eu faço o que me é pedido, eu faço aquilo que além daquilo lá. Eu quero ser o servo, aquele que vai estar lá com Jesus Cristo lá. Não, bom e fiel. Por isso que eu quis fazer a pergunta, porque às vezes é essa crítica, né? Que ele... tá tirando proveito dali, mas eu estou ali. Ele poderia fechar ali, cumprir só a obrigação. Eu não preciso fazer. Não entendeu a receita. Ó, vai lá, volta pro... fazer igual a funcionária da prefeitura. Aquela lá. 9 horas. Volta lá que o remédio tá errado. Não consigo. Então é que ele faz algo a mais e ajuda. Falando de receita, por exemplo, eu vou lá, aí eu vou pedir auxílio para os universitários, que eu falo assim, né? Aí tem o Bolinha lá, o Adelson, tem a Tailá, a Carolina, que é a nossa farmacêutica, os próprios colegas também que atendem ali, eu não consigo entender, mas eu peço, vou perguntando para um, para outro, até descobrir. Às vezes não descobre, aí não tem jeito, aí tem que perguntar para o médico. Aí tinha aquele médico lá, que morreu, o doutor Walter, acho que era. Perguntava para ele, nem ele sabia que ele escreveu na receita. Não, aí ele pedia para... Não, vai lá, para a secretária dele, vai lá no prontuário dele, vê o que é. Aí ela trazia o prontuário com a mesma coisa. Ele disse, não sei o que é. E assim, entendeu? Porque que então tem situações que não dá pra gente resolver. Mas a gente corre atrás, se esforça para poder ajudar, para poder fazer o melhor. É o que eu faço, eu sempre fiz. E ninguém me pediu isso, nem me exigiu fazer isso. Eu sempre fiz. E a questão mas eu não tirei proveito. As pessoas que são gratas, vamos dizer assim. As pessoas foram atendidas, sabe? Ficaram satisfeitas e depois retribuem, vamos dizer assim, né? Renato, mas por que eu não retribuo como o outro, então né? Que a gente fala é o seguinte, né? Você está sendo abençoado e a pessoa que recebeu também foi abençoada. Quem dá, recebe. É o que Jesus Cristo falou. Você quer receber? Primeiro você tem que dar. Ele que você retém,
você perde até o que você retém. É, perigo. Sabia? Você só quer para você, a pessoa é egoísta, só quer para ela Ó, vai perder até o que ela tem. A questão assim, você me conhece faz bastante tempo. Não sei se você sabe, mas eu sou ateu. Eu não tenho religião, não tenho crença, nada. Mas não desfaço de ninguém, nunca. Você já me ouviu bater? Não vou bater em religião nenhuma, não vou falar nada de religião nenhuma. Por quê? Pra mim, eu só não tenho crenças, não acredito. Ao respeito Mas ao eu outro que tem. ensino a minha filha da seguinte forma. Eu falo pra ela. Tanto é que eu deixo a minha filha. Ela vai na igreja com a amiguinha. A minha mulher hoje, ela é evangélica. Tem a minha falecida esposa, ela gostava muito também de religião. Ela era católica, tinha santos. Coisa. Cara, pra mim, não sou nada Respeitável, contra, não. né? Eu respeito todo mundo. Mas a sua prática do dia a dia, você é uma pessoa de coração bom, que a gente fala. Mas eu na ensino linguagem. minha filha nisso, Na a linguagem. não depender de fazer o bem por religião ou por coisa. Não. Você tá esperando fazer o bem, porque se você morrer, você vai ganhar alguma coisa. A religião, Não. ela ensina, né? Ensina Faça a porque ser você tem que fazer, porque é o certo, e você vai viver bem com isso. Eu ensino ela a fazer isso aí. Faz o bem, não importa a quem. E não espere nada em troca, porque se algum dia você esperar, você vai se, você vai se decepcionar, porque você não vai Eu ter gostaria nada até em de troca. ilustrar, Maurão, nesse sentido, que muitas pessoas aparecem lá, eu sempre falo para minha esposa até, e me agradecem, eu não sei de quê. Me agradecem porque Mas talvez eu não porque sei o que foi... eu fiz para ela, Não, eu mas- juro que eu não sei o que eu Mas fiz. talvez foi Porque o eu atendimento. faço, eu não quero saber se é A, se é B, se é C. Mas às vezes Eu corro atrás é pra a resolver. educação no atendimento. E Porque eu- depois elas vêm, retornam, eu não sei. Ah, deu certo? Amém, graças a Deus. Eu não sei o que foi que eu Porque fiz. Eu não lembro o que a era. gente, quando eu digo assim, principalmente o pessoal mais simples, eles são tão maltratados em tudo. Eu vejo, porque como eu falei, eu ando muito, na minha vida andava muito, hoje não, né? Mandava muito na rua sempre. E quando eles são bem tratados, eles ficam surpresos, eles ficam gratos. Daí vamos de novo. Eu vou falar minha experiência na prefeitura. Eu trabalhei pouco na prefeitura de Porto Ferreira. Talvez na minha vida toda, uns 3 anos, 4 anos no máximo. Eu nunca quis. Eu fui concursado no estado todo, mas eu atendia do mesmo jeito que eu trabalhei na farmácia, na escola, privada, tudo. E daí, no caso, eu lidava mais com o funcionário público. E todos eles falaram, Mourão, você é diferente, você atende. Eu falei, mas eu não estou fazendo nada mais. Eu simplesmente estou te atendendo. Eu vou explicar o que pode, o que não pode. Só que eu vou mais ou menos igual o Jorge. Eu Quando tenho- quando tenho não uma- pode, eu falava assim, só que tem um jeito de falar o não. Até o não, você tem um jeito educado de falar. E eu explicava, ó, não pode Mas, desse foi jeito. quando nós assumimos a farmácia lá. O não tem Teve sempre que vir com uma explicação. Sãozinha. Sim é sim, o não tem que ser explicado. O Bolinha, que é o Adelson, ele era recém-chegado na prefeitura, não aconteceu, teve alguns episódios na farmácia que aconteceu lá e não acabou, a farmácia ficou para nós dois. Então, acordei, eu era mais velho, tinha mais experiência, e ele recém-chegado, mas era um técnico, farmacêutico formado. Aí o secretário de saúde na época chegou lá e disse, olha, agora vocês dois vão tomar conta aqui. Mudou a história, vocês não vão perguntar nada para ninguém, vocês têm que resolver tudo aqui, é vocês aqui. Eu vou cobrar de vocês. Aí eu falei, eu lembro que eu não esqueço disso, eu falei para o Bolinha é o seguinte, olha, atendimento. O que estava pegando aqui, o que gerou todos esses transtornos que teve aí, é atendimento. Vamos mudar, olha, fazer o melhor aqui. E até o não, que nem vocês falaram, que o não, você tem que saber como falar um não. Você fala um não, a pessoa sai xingando. Você fala não e ela te agradece e sai sorrindo. Tem diferença, não. Então nós implantamos isso aí, começamos a trabalhar. Eu lembro que era no governo da Renata. Aí passou um tempo, esse secretário veio, chegou lá e disse, eu quero saber o que está acontecendo aqui na farmácia. Eu sempre lembro dessa história. E aí eu olhei pro Bolinha e digo, nossa, o que nós estamos fazendo aqui, Bolinha? E ele falou, ó, a Renata mandou vir aqui, tem 30 dias que não tem uma reclamação na farmácia. Foi logo que nós assumimos lá. Mudou tudo, o atendimento. Nós começamos, implantamos lá um atendimento adequado, sincero, justo, sem mentira, sem enganação, e dentro daquilo que a gente tinha. O que a gente tinha, a gente oferecia. O que não tinha, não enganava. Olha,
pode fazer assim, pode fazer aquilo. Isso aqui não adianta, que não vai ter. E funcionou. E está funcionando até hoje. Parabéns. Eu acho que você Então, está... né, então, por isso que, olha, eu não tenho assim, por exemplo, eu não mando na farmácia, não sou eu que mando lá, eu não sou chefe de nada lá, eu sou um servidor lá, eu sou o primeiro que apanha, vamos dizer assim. Eu estou subordinado lá, tem 2 farmacêuticos, estou subordinado a eles, eu dou opiniões só. Eu falo, Mas eu o vejo, Adelson é muito e gente ele, boa. então, mas eu sempre... Ele batia muito no futebol, mas dava muita Ele- butinada, mas Zagueiro, o zagueiro da zagueiro. bolinha, Bolinha é zagueiro, né? zagueirão, Então, mas é. ele é uma mãe fora do campo. Fora do campo ele é uma mãe. Então eu sempre briguei por ali e eu vejo assim, sem exaltação nenhuma, que muito que se tem na farmácia hoje, e as conquistas, e tudo isso que nós temos, é fruto do nosso trabalho, do interesse, da vontade de fazer, de realizar. Não existia Remume, hoje existe. Nós começamos no finalzinho do governo da Renata, mas não deu certo, porque faltou dinheiro. Mas quando o Rômulo entrou, aí eu entrei junto também, eu já entrei como vereador e ele como prefeito, mas nós... Eu falei, vamos implantar a Remume, vamos fazer funcionar. E aí começou, timidamente, primeiro ano, e hoje nós estamos lá com mais de 200 medicamentos diferentes, Ótimo. oferecendo para a população, e ainda vamos implantar com qualidade de medicamentos que estão sendo prescritos mais recentemente, medicamentos novos, nós vamos acrescentar para melhorar a qualidade de atendimento e de vida do cidadão, que isso é a nossa visão. É Sempre primordial, procurar né? Só pra melhorar mim, assim, em e primeiro oferecer o de melhor para eles. São eles, aí volta aquela história, eles é que pagam o nosso salário. Pra mim, em primeiro lugar é saúde e Mas- depois educação. Porque sem saúde você não estuda. É. Não tem E eu, jeito. como eu trabalho na área da saúde, então eu procuro me esmerar ali. Da educação, não sei, mas eu sou a favor de que faça isso, que faça aquilo, que melhore. Sempre estou do lado do servidor, das propostas que são boas, tanto para a educação como para qualquer outra área. Mas eu falo da saúde porque é onde eu vivo. 99% da minha vida é ali. Eu convivo com aquilo lá, as demandas que chegam para mim são da saúde. E logo, logo a tendência é aumentar. Mas agradeço a presença e colocamos aberto aqui o estúdio, Que bom. por chamar Sim, radar aleatório. Olha, Sua mulher tava ali questionando, é saúde, gente, saúde. É por isso que tem que explicar pra ela. Aqui chama radar aleatório, porque a gente é meio aleatório. Porque tá vai num dando a assunto- dinâmica, vai tá? puxando o E assunto. Por isso que a porque gente se a tem gente que deixa- voltar no É. coisa. Mas fala para ela que... Mas é interessante. Mas eu acho que isso, foi As pessoas gostam de ver assim, o outro lado debates, né, e conhecer chega- e saber, né, sobre as opiniões das pessoas, tudo. É que se deixar o papo aqui, vai horas e horas e horas. Tem muita coisa E que o a gente respeito, né, Renato? Eu acho É. que todo mundo tem que lembrar, a gente pode ter ideias diferentes, mas tem que ser sempre com respeito, É. não difamar pessoas, porque não leva a nada. Não leva... Difamação não leva a nada. A gente deve lutar pelos nossos ideais, mas... Sinceridade, você sempre sendo sincero. Difamação pra mim é uma coisa muito suja, cara. Você, por exemplo, eu gosto sempre de relatar um fato assim. Eu apoiei o prefeito Rômulo esses 8 anos que eu estive lá. Mas no último ano, o que aconteceu? Meu partido escolheu um candidato a prefeito. Mas eu estava lá na base do prefeito. Definiu, liguei lá em São Paulo. Olha, ele vai ser candidato? Vai. Ele é o nosso candidato? É. Então, tá bom. O que eu fiz? Eu fui lá no prefeito e falei, olha, prefeito, a partir de hoje, meu candidato é fulano, ele vai ser candidato a prefeito. Ele é meu candidato, ele é do meu partido. Eu já foi definido, eu vou apoiar ele. Quer dizer, o que o Romulo falou? Renato, eu te conheço, vai lá, vai em paz, faz teu trabalho. Acabou. E você Eu foi... vou brigar, nós vamos Ah, discutir, nós vamos... Não, porque, olha, eu estou lá para fazer o bem, seja com ele, seja sem ele. Hoje tá aqui, hoje nós estamos com Eu já não Então, nós gosto muito de partidos políticos por causa disso. Porque você vai A ficar pessoa tem que pegado àquela apoiar quem ela bandeira, quer, independente de a partido. imposições. Não, o mandato é meu. O mandato. É lógico que tem toda uma regra. O importante é que eu falo, é
fazer o bem, ou seja, melhorar. Não adianta eu só ficar xingando, É. tacando pedra. É fácil, É, a Eu- coisa mais fácil que tem é criticar. é criticar. Então, bater. o que a gente pede, sim, é lógico, a gente não quer nenhuma pessoa que fale amém para as coisas erradas, mas às vezes você tem vários caminhos para atingir um negócio. E às vezes não é a velocidade que a gente gostaria. É. Quem não gostaria de resolver todos os problemas Verdade, de uma hora para outra? Não, a velocidade é o tempo. Então, às vezes, a gente tem que se contentar com pouco? Não. Um avanço de cada vez. Hoje é O isso. mais importante é amanhã ser melhor do que hoje. É, verdade. Não, amanhã tem que ser melhor que hoje. E o diálogo, na minha opinião, é a melhor coisa que tem. E, de preferência, não fazer o mal para ninguém. Se você não consegue fazer o bem, mas, por favor, não faça o mal. O mal que você faz sempre está dividido, né? É. Você sempre está dividido. Lá na frente, poxa, e aí? Como é que você vai explicar depois? Né? Então, se você não consegue fazer o Então- bem, pelo menos não faça o mal. Já tá bom demais. Não atrapalhar Não atrapalhar. já é fazer o bem. Jorge, vamos ao final. Vamos encerrar Boa então. tarde, muito obrigado, Renato. Ah, Foi eu já uma nem, boa- eu nem lembro mais, porque a lista tá meio vai e volta. tá, a princípio, o Ismael na sexta-feira. Tá confirmado. É, Até então. até então. Mas a vida é assim, Jorge. Não. A vida é assim. Não, só tá confirmado pra saber se não muda, porque daí tem que gerar publicidade aqui, Não, né? tudo bem, fica tranquilo. No final dá tudo certo. Tá certo. Boa tarde, um abração a Vamos todos. lá. Muito obrigado, Renato. Boa Até a tarde. próxima. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu E aí. vai ficar gravado, viu, Renato? Tá bom. Tchau, tchau. Radar aleatório. E tinha todas as coisas, e o que eu falo, vocês da saúde teriam que divulgar mais,